Lidorin recebe um balde de água fria logo de cara. O convênio médico se recusa a bancar o tratamento de sua irmã. A equipe do hospital informa que a única saída é uma injeção de regeneração neural recém-lançada no mercado. O grande obstáculo é o preço absurdo de 5 milhões de won por dose, um valor que precisará sair integralmente do próprio bolso do rapaz. A situação é de emergência. Os médicos avisam que, sem 2 aplicações mensais direto na coluna, a garota perderá os movimentos da parte superior do corpo de forma irreversível. A realidade atinge o protagonista em cheio, provando da pior forma que a falta de grana pode destruir um futuro. Sentindo o peso do clima no quarto, a jovem pergunta se a conta do hospital está muito alta. Para protegê-la do desespero, Lidorin mente. Ele inventa que acabou de conseguir uma vaga de trabalho excelente através da indicação de um professor. Acreditando que sua trajetória atlética chegou ao fim, a menina lamenta a situação, mas o irmão promete que a colocará de volta no esporte em breve. Ele pede apenas que ela concentre todas as energias nos livros por enquanto. A garota concorda e decide confiar cegamente na promessa. Sem os pais vivos para ajudar, o jovem assume que vai dar um jeito de arcar com todas as despesas médicas sozinho. No entanto, o sistema financeiro o esmaga logo naquela mesma tarde. Por conta de antigas dívidas da época de estudante, o banco bloqueia seu pedido de empréstimo. Encurralado e furioso com a própria impotência, Lidorin arremessa seus cadernos contra o chão. Com o nome sujo na praça e a vida da irmã correndo risco, ele entende que precisa arranjar esse dinheiro de qualquer maneira, não importa o que precise fazer. Sem ter para onde correr, o desespero bate forte. Lidorin chora de frustração. Afinal, a chance de Jin voltar a andar depende exclusivamente da sua capacidade de arrumar dinheiro. Mas o luto financeiro dura pouco. Ele engole o choro, focado em caçar essa grana de qualquer buraco, já que a quantia ainda parece alcançável de alguma forma. Ao abaixar para juntar seu caderno do chão, um gato com olhos de cores diferentes crava as garras nele. O ataque passa batido quando o rapaz nota um cartão bizarro enfiado nas páginas. O papel oferece uma vaga de emprego sinistra em um tal de despacho do além. A primeira reação é óbvia. O negócio cheira a golpe de tráfico de órgãos. Ele joga o papel no lixo na mesma hora, mas o desespero fala mais alto. Dando a desculpa esfarrapada de que não se deve sujar a rua, ele resgata o contato. A noite cai e o terror psicológico começa. O celular vira uma metralhadora de notificações de cobranças, juros e boletos atrasados, engolindo qualquer orçamento. O massacre financeiro destrói qualquer resquício de exigência do protagonista. Sem o luxo de escolher trabalho, ele aposta sua última ficha, torcendo de coração para não acordar sem um rim e esperando que seja apenas um bico estranho, Lidorin disca o número. Do outro lado da linha, uma voz robótica solta um discurso bizarro e otimista sobre espalhar bondade, fazer boas ações e ver a beleza do mundo. Quebrando o clima esquisito, o protagonista solta um alô simples. O atendente entra em choque imediato, totalmente surpreso por alguém realmente ter levado a proposta a sério e feito a ligação. Sem nenhuma enrolação ou apresentação formal, o estranho já lança essa missão de cara. O rapaz precisa comparecer à funerária do Hospital Municipal de Guanan. O detalhe insano dessa história é que ele tem exatos 30 minutos para chegar no local. O contratante testa sua determinação, perguntando se o prazo curto é um problema e ameaçando cancelar a oferta. Suando frio, Lidorin aceita na hora. A única exigência é aparecer vestindo um terno preto, exigência que ele resolve facilmente. Ao pisar na funerária, o protagonista mapeia o local e já planeja sua rota de fuga, caso o cenário fique perigoso, pois continua completamente no escuro sobre a missão. O clima de tensão desmorona quando uma mulher se aproxima e o chama pelo nome. Ele confirma, mas perde totalmente a postura. A garota diante dele tem uma beleza surreal. A presença dela causa um curto-circuito na sua mente. De um lado, bate um alívio e uma confiança cega de que o trabalho não é um crime. Do outro, um terror esmagador o consome, como se ele estivesse sendo puxado para o fundo de um abismo gelado. A desconhecida invade seu espaço pessoal, cravando os olhos nele com uma intensidade assustadora. O rapaz engole em seco, tentando se convencer de que aquela pressão psicológica é apenas um teste bizarro de entrevista. Sem dar brechas, ela dá a ordem para que ele a acompanhe. Lidorin tenta arrancar informações sobre o serviço no meio do caminho, mas a garota corta o papo, revelando apenas o destino da dupla, a sala número 1. Quando chegam ao local, dão de cara com uma cena revoltante. Um homem mais velho encurrala uma jovem enlutada. Usando a desculpa esfarrapada de ser um velho amigo do pai dela e cobrar proximidade pelo apoio no funeral, o sujeito força uma intimidação asquerosa e invasiva, usando o falso carinho como arma. Imediatamente, a mulher reage com nojo e afasta o canalha para longe, tentando se proteger daquela investida nojenta. Ofélia joga a bomba no colo de Lidorin, ordenando que ele entre em cena e se apresente. Sem entender absolutamente nada do plano, o rapaz mal consegue esconder o nervosismo. Enquanto isso, o invasor continua pressionando a jovem enlutada, usando um suposto presente de condolências como desculpa esfarrapada para cobrar simpatia. Para evitar que o assédio passe dos limites, o protagonista toma a frente. Ele dá um aviso direto para o engravatado largar o pacote e sumir
sumir dali antes que a polícia seja acionada, apontando o desconforto óbvio da mulher. Fervendo de ódio pela interrupção, o agressor exige saber quem é aquele intrometido. Tentando manter a pose e acalmar os ânimos, Lee Do-hin inventa que faz parte da equipe da funerária. A mentira vira um balde de gasolina na fogueira. O velho surta de raiva por ser contrariado por um mero funcionário qualquer, esbanjando arrogância e gritando para saber se eles têm noção de com quem estão lidando. A chefe misteriosa corta o teatro na mesma hora. Ela avisa ao seu novo recruta que ele não trabalha para nenhuma agência de luto, bagunçando ainda mais a cabeça do garoto sobre o verdadeiro propósito daquela missão. Sem perder o ritmo e com frieza total, ela escancara a identidade do engravatado. O nome dele é Kim Hang. Como quem lê uma ficha criminal decorada, a mulher detalha a vida inteira do sujeito, mencionando seus 5 filhos e cravando seu atual cargo de vereador da cidade. A acusação principal é jogada na roda. A garota de cabelos brancos revela que o político é um carniceiro que vem encomendando a morte de inocentes desde o ano passado. O pior de tudo é que o último serviço sujo foi finalizado na noite anterior. A filha do falecido entra em estado de choque imediato, ligando os pontos com o suposto acidente fatal que vitimou seu pai poucas horas antes. A verdade destroça qualquer mentira. A morte foi uma queima de arquivo milimetricamente armada por Kim. O homem assassinado era um jornalista investigativo que estava cavando a fundo a rede de corrupção do vereador e o seu envolvimento com grupos mercenários. Acuado, o político apenas debocha da situação. Tratando os dois como uma promotora novata e um assistente inútil, ele ri da ameaça, ostentando ter a alta cúpula do judiciário e os peixes grandes da lei comendo na palma da sua mão. O vereador corrupto esbanja arrogância, contando vantagens sobre sua rede de contatos poderosos para se safar de qualquer problema. Sem piscar, a misteriosa chefe de cabelos brancos dá o veredito final. A conta kármica do desgraçado chegou. Em 6 décadas de vida, ele colecionou vítimas e crimes bárbaros. Mesmo assim, ela oferece uma última chance de redenção, exigindo que ele se arrependa na mesma hora. Cego pelo próprio ego e crente de que está lidando apenas com promotores iniciantes, o canalha dá risada da ameaça. Ele vira as costas e pega o celular, ligando para a secretária como se nada estivesse acontecendo, apenas para agendar uma partida de golfe. Mas o deboche tem prazo de validade. O ar no recinto pesa subitamente. A garota avisa ao protagonista que o verdadeiro expediente está prestes a começar. Em questão de segundos, o político despenca no chão, totalmente paralisado. O choque real vem logo em seguida. O espaço se rasga diante dos olhos arregalados de Lee Do-hin e um lobo gigantesco salta de dentro da fenda. A criatura encara a dupla, irritada por ver intrusos na área, já que esperava apenas devorar sua presa. Em um piscar de olhos, todas as pessoas normais ao redor somem. A chefe explica a situação bizarra. Eles não estão mais no hospital, mas sim dentro da dimensão particular da fera. É para essa barreira que o monstro arrasta os maiores pecadores da humanidade para o abate. Basicamente, eles foram puxados para um campo de extermínio. A besta percebe que os dois estão ali para estragar o banquete e decide trucidar todo mundo de uma vez. Ela avança com tudo, mas a mulher age na velocidade da luz, esquivando com Lee Do-hin para fora do raio de destruição. Ao tocarem o chão, ela lança a diretriz da missão. Eles precisam parar aquele monstro. A fera dispara um ataque mortal brutal, mas a chefe saca um pergaminho místico que cria uma barreira impenetrável. O impacto é repelido como se não fosse nada, deixando o recruta completamente travado de choque com o nível de poder da mulher. O monstro gigante encara a dupla de frente. Ele acha a resistência uma idiotice, mas no fundo respeita a coragem suicida dos dois adversários. Lee Do-hin, enquanto isso, quase entra em curto-circuito ao notar que o pesadelo ao seu redor é 100% real. Sem dar brechas, a fera dispara uma rajada letal à distância. Para evitar que o garoto vire pó, a mulher misteriosa agarra o recruta no colo e salta para fora da zona de impacto. A cena ferve o sangue da criatura. O lobo debocha da masculinidade do protagonista por precisar ser carregado por uma garota, mas decide levar o combate a sério. Percebendo que a mulher prefere lutar de mãos vazias, a besta dá uma trégua momentânea para que ela busque uma arma. Aproveitando o embalo, o monstro humilha Lee Do-hin, cravando que o rapaz não passa de um rato de biblioteca frágil que não conseguiria causar dano nem em uma mosca, muito menos arrancar um único pelo do seu corpo. Sem abaixar a cabeça, a chefe retruca na mesma moeda e com pura frieza, lembrando que a fera gigantesca também não conseguiu encostar um dedo no rato de biblioteca até agora. Suando frio e tremendo na base, o recruta só falta implorar mentalmente para que ela pare de provocar o pesadelo ambulante. Ignorando o pânico do garoto, a mulher lança uma aposta absurda. O primeiro a sofrer um mísero arranhão perde e deve recuar imediatamente. Com o ego ferido, o predador morde a isca, aceita o desafio na hora e aguarda o humano se preparar. O desespero de Lee Do-hin atinge o limite máximo. Ele avisa que não tem a menor
ideia de como trocar socos com um monstro. A garota mantém a calma absoluta, garantindo que dará suporte total durante a batalha. Ela pergunta que tipo de equipamento de combate ele trouxe, mas o garoto quase surta, lembrando que é apenas um estudante universitário falido e sem nada nos bolsos. Tentando achar uma saída rápida, a chefe deduz que, por ser um homem focado nos estudos, ele obrigatoriamente deveria dominar o arco e flecha, uma técnica clássica dos antigos intelectuais. Completamente derrotado, o protagonista confessa que nunca atirou uma flecha na vida. A chefe questiona se o rapaz sabe pelo menos manusear uma lâmina. A resposta negativa arranca um olhar de decepção tão profundo da garota que o orgulho masculino do protagonista sofre um baque imediato. Sem perder tempo, ela ordena que ele se ajoelhe. Mesmo sem entender nada da situação, ele obedece. Ofélia decide conceder a ele uma habilidade surreal, o poder de materializar qualquer arma direto da sua imaginação. Ela transfere o poder, instruindo-o a focar totalmente na construção mental do equipamento, garantindo que o objeto ganhará forma física no mundo real. O garoto concorda no automático, mas logo dá um tapa no próprio rosto para acordar para a realidade e afastar o nervosismo. Observando a cena, o lobo gigante reconhece o valor do humano, impressionado com a força de vontade que esmaga o pânico daquele corpo frágil. Sem aviso, a fera avança para o abate. É nessa fração de segundo que a salvação do protagonista entra em cena, sua faculdade de design 3D. Acostumado a modelar objetos em ambientes virtuais, ele projeta a estrutura mental da arma com uma facilidade absurda. Todo o esforço de seus estudos culmina naquele momento de vida ou morte. Com o monstro prestes a rasgá-lo ao meio, o equipamento finalmente se materializa. Um rifle pesado surge em suas mãos. Sem hesitar, ele puxa o gatilho e crava um tiro certeiro na pata do animal, emendando uma tempestade de balas logo em seguida. Pego de surpresa pelo poder de fogo bruto, o predador recua. Ofélia abre um sorriso de satisfação ao ver a arma colossal que o novato criou. A criatura ancestral simplesmente esqueceu que a humanidade domina o metal e a pólvora. Cumprindo o acordo de recuar ao primeiro ferimento, o lobo aceita a derrota com honra. Antes de sumir, a fera se apresenta como Frost, um dos 6 caninos lendários, e ouve o nome do seu oponente, prometendo jamais esquecer o garoto que conseguiu feri-lo. Com o fim do combate sangrento, a dimensão paralela desmorona e a dupla volta para o hospital. O cenário destruído retorna ao estado perfeito, como se nada tivesse acontecido. Ofélia elogia o desempenho do recruta, avisa que a ameaça foi neutralizada e, com um estalar de dedos, faz o rifle virar poeira. Ela avisa que o pagamento já caiu na conta bancária dele e tenta explicar os próximos passos daquela agência bizarra. O protagonista, no entanto, corta o papo na mesma hora. Com o dinheiro no bolso, ele deixa claro que aquele foi o seu primeiro e último dia de expediente, recusando-se a pisar em um campo de batalha insano novamente. Antes de se despedir, a chefe misteriosa joga uma última isca. Ela entrega um envelope avisando que o conteúdo tem o mesmo valor absurdo que ele acabou de receber na conta bancária. A regra é clara. Ele só deve quebrar o lacre se mudar de ideia e quiser voltar para aquele submundo. Caso abra o pacote, a garota garante que vai rastreá-lo e encontrá-lo em qualquer buraco do planeta. O cansaço derruba o protagonista assim que ele pisa em casa. Durante o sono, o trauma mais escuro do seu passado volta para assombrá-lo. Ele revive o trágico acidente fatal dos pais e o último pedido agonizante para que cuidasse da irmã caçula. O pesadelo é interrompido de forma brusca quando Ijin esfrega uma pedra de gelo na sua pele. A tática de choque funciona perfeitamente para acordá-lo, cumprindo o que ele mesmo havia pedido na noite anterior. A menina avisa que o café está na mesa e cobra o compromisso deles no hospital. Sozinho no quarto, o desespero bate novamente ao lembrar das dívidas médicas. É só então que ele decide conferir o aplicativo do banco. O coração quase para. A tela mostra exatos 5 milhões de won depositados, a quantia cravada para pagar o tratamento da irmã naquele dia. O choque o deixa tão aéreo que ele tropeça pelo quarto e esmaga o dedão do pé contra um móvel. O grito de dor rasga o silêncio da casa inteira. Ainda mancando, a ambição fala mais alto. Ele percebe que o dinheiro do envelope garantiria a conta médica do próximo mês de forma antecipada. A ameaça da platinada ecoa na sua mente, mas ele acha totalmente ilógico ser rastreado por um simples pedaço de papel. O plano parece genial, pegar a grana e simplesmente não abrir a porta para ninguém. Sem pensar 2 vezes, ele rasga o envelope. O sangue congela em suas veias no mesmo instante. Uma voz conhecida e debochada corta o ar bem ali dentro do quarto, surpresa por ele ter aceitado a proposta tão rápido. Ofélia já estava de pé atrás dele, fazendo o garoto empalidecer de terror. O pânico atinge Lidorim em cheio. A voz debochada da garota surgiu debaixo dos seus próprios cobertores. Num salto, ele puxa o tecido e dá de cara com Ofélia escondida em sua cama. Antes que ele consiga entender a invasão, o seu grito de susto atrai a atenção de Ijin. A irmã caçula avisa do corredor que está entrando no quarto. Em um movimento de puro desespero, o rapaz
rapaz se atira sobre a cama, abafando a invasora com os lençóis e grita para a irmã bater na porta antes de entrar. E Jin dá umas batidinhas irônicas na madeira e joga na cara dele que escutou claramente uma voz feminina. Tentando se salvar, o protagonista inventa que era apenas o áudio de um vídeo no celular. A desculpa esfarrapada funciona da forma mais constrangedora possível. A garota tira suas próprias conclusões, achando que o irmão estava assistindo a conteúdos inadequados para lidar com a solteirice. Para não atrapalhar o momento constrangedor, ela decide sair para o mercado. Lee Do-hin ferve de vergonha, mas aceita a humilhação calado, pois isso é bem mais fácil do que tentar explicar a existência de uma garota misteriosa ali. Aproveitando a casa vazia, ele arrasta Ofélia para uma cafeteria do bairro para tirá-la de vista. Enquanto tentam conversar, o noticiário da TV local joga uma bomba. O vereador corrupto morreu naquela exata manhã, vítima de um acidente de trânsito violento em frente ao hospital. A ironia do destino cobrou o preço, dando ao político o mesmo fim trágico que ele encomendava para suas vítimas. Sem esboçar surpresa, a chefe platinada confirma o fato com frieza. Ela revela que a alma do engravatado foi despachada direto para o inferno e que o sucesso da missão só ocorreu porque o rapaz derrotou a besta gigante no dia anterior. A menção literal ao submundo faz o protagonista cobrar respostas definitivas. Ofélia não enrola e escancara a verdade, confessando ser uma entidade do além. Em qualquer outro dia, o garoto a chamaria de maluca, mas depois de invocar um rifle do nada e lutar contra um monstro, ele já perdeu o direito de duvidar. Aceitando a insanidade da situação, ele engole em seco e questiona se o seu novo trabalho consistirá em atuar como um verdadeiro ceifador, guiando os mortos para o outro lado. A chefe corta a dedução do garoto na mesma hora, corrigindo duas falhas no seu raciocínio. Primeiro, ela passa longe de ser uma simples mensageira da morte. Seu verdadeiro título é Gradohan, uma força de elite focada exclusivamente em esmagar o mal e exterminar ameaças demoníacas. Se o serviço fosse apenas escoltar os mortos para o além, o poder destrutivo dela seria um desperdício. O verdadeiro objetivo da agência é blindar as almas humanas contra a fúria daquelas aberrações colossais. Ela explica que as feras, chamadas de Mokdug, não são obras do universo. São anomalias criadas pela pura sujeira dos pecados humanos, predadores absolutos que rastejam na linha tênue entre a vida e a morte. Longe dali, o cenário muda para um treinamento destrutivo. Frost, o lobo gigante de antes, agora assume uma forma humanoide e desconta sua frustração esmigalhando pedras com uma força absurda. A demonstração de poder é interrompida por Sommer, que surge destilando ironia, sem o menor respeito. A visita zomba do fato de uma lenda invencível ter sido superada por um mero humano e agora estar quebrando pedregulhos para lidar com a frustração. O sangue do veterano ferve. Exigindo respeito à sua hierarquia, Frost ameaça quebrar o pescoço da visita indesejada caso não desça para encará-lo de frente. Sommer ignora a fúria e insiste em saber como a caçada perfeita deu tão errado. Mantendo o orgulho intacto, o guerreiro rebate que não houve derrota, apenas o cumprimento rigoroso de um acordo de honra. A justificativa vira piada imediata. Sommer classifica a atitude como uma velharia ultrapassada, cravando que recuar no meio da luta é a mesma coisa que perder. A ofensa é a gota d'água. O canino libera uma aura esmagadora e assassina, calando o deboche no mesmo instante. Acuada pela pressão, a visita recua, mas joga uma última carta na mesa. A mãe exige ouvir os motivos desse fracasso diretamente da boca dele. Engolindo o próprio orgulho, Frost diminui a tensão e concorda em prestar contas com a líder em breve. Antes de sumir do mapa, Sommer lança uma última dúvida no ar, questionando a Frost se o tal garoto humano tem mesmo bala na agulha. De volta ao mundo real, o clima na cafeteria fica tenso. Ofélia manda a real sobre o esquema daquelas aberrações. Os Moktuji caçam exclusivamente lixos da sociedade como o vereador corrupto, focados em devorar almas afundadas em crimes. Lee Do-hin não engole essa lógica de imediato. Para o rapaz, não faz o menor sentido arriscar o pescoço para salvar o espírito de criminosos que merecem o pior. A platinada então desenha como a engrenagem do universo realmente funciona. Tudo gira em torno do ciclo de reencarnação. As almas vivem, acumulam boas ações e evoluem para dimensões superiores, mantendo o equilíbrio cósmico intacto. O detalhe assustador é que o cosmos leva séculos para fabricar um único espírito novo. Por conta disso, as almas humanas são o recurso mais raro e valioso de toda a criação. O peso da revelação atinge o protagonista em cheio. Ele ainda consegue sentir o peso fantasma do rifle em suas mãos, eliminando qualquer espaço para duvidar daquela insanidade. Puxando um pergaminho místico, a chefe explica que o inferno não é apenas tortura, mas sim o filtro de purificação do universo.
O excesso de maldade humana corrompe a realidade e os monstros nasceram justamente dessa sujeira acumulada. Se as almas corrompidas não forem jogadas no submundo para serem limpas, o mal vai transbordar, quebrando as leis da física e causando um apocalipse universal. Diante dessa bomba atômica de informação, o garoto finalmente entende que até a pior escória do planeta precisa ser arrancada das garras das feras para evitar o fim do mundo. O entendimento de Lidorin sobre a preservação cósmica dura pouco. O peso do fim do mundo é abstrato demais para alguém cujo maior pesadelo é o boleto do hospital da irmã vencendo no final do mês. Ele se levanta pronto para ir embora, mas antes lança uma pergunta óbvia. Se ela é praticamente uma divindade, por que diabos precisa de um humano para lutar? Ofélia é direta. Seus poderes divinos são absolutos contra espíritos menores, mas inúteis contra os Mokdug. Como esses monstros nasceram da podridão do pecado humano, apenas o poder da vida, exclusivo dos mortais, pode feri-los. Por quase 1 milênio, o céu tem formado alianças estratégicas, emprestando o poder de combate de humanos escolhidos para fazer o trabalho sujo. Ao tocar a mão de Lidorin, ela diz que ele possui o dom nato de um protetor. O rapaz trava, corando violentamente, e tenta desviar o olhar para esconder o constrangimento. O clima é cortado por um vulto inesperado, e Jin está do lado de fora da cafeteria. Ele se abaixa na velocidade da luz para não ser notado. A visão da irmã, ainda presa às sequelas da doença, traz um foco brutal à sua mente. Não importa o perigo, ele fará o que for preciso para que ela volte a andar. Num rasgo de esperança, ele indaga se Ofélia pode usar seus poderes divinos para curar Jin. A resposta é um soco no estômago. As leis celestiais proíbem terminantemente que deuses interfiram no destino dos humanos, mesmo para milagres benevolentes. Ela oferece desculpas sinceras, com um pesar genuíno no olhar. Lidorin digere a recusa em silêncio. A decepção dói, mas ele já esperava que não houvesse atalhos fáceis. O garoto respira fundo e propõe um acordo. Se a agência garantir os medicamentos caríssimos que Jin precisa mensalmente, ele se torna o soldado que ela precisa e encara qualquer monstro que cruzar seu caminho. O sorriso que ilumina o rosto de Ofélia revela que ela sabia desde o começo que a necessidade dele seria o combustível perfeito para sua causa. O silêncio na cafeteria se arrasta até que Lidorin abre a lista de exigências. Ele não quer apenas o tratamento da irmã, ele quer liberdade financeira total, um computador gamer de última geração, potente, rápido e parrudo, capaz de rodar qualquer projeto sem engasgar, e a garantia de que a mensalidade da faculdade de Jin estará coberta quando chegar a hora. Ao cair da noite, o clima muda. Durante o jantar com a irmã, o rapaz solta a pergunta que o martelava: se ela ainda sentia a falta dos pais. A menina estranha o tópico, mas abre um sorriso sereno, garantindo que ele preencheu o vazio deixado pelo casal com sobra. Lidorin fica baqueado com a maturidade dela. Enquanto ele tenta protegê-la do mundo, ela, na verdade, é o pilar que sustenta a sanidade dele. Enquanto isso, em uma biblioteca silenciosa, Sommer folheia um livro com tranquilidade. Um rato surge das sombras, escondido sob o boné da garota para evitar pânico entre os humanos. O roedor vai direto ao ponto. Pede permissão para que sua colônia entre na caçada. Ele sabe muito bem quem é o alvo, o humano que nocauteou Frost usando aquela arma de fogo bizarra. Sommer tenta dissuadi-los, alertando que enfrentar alguém capaz de materializar rifles é suicídio. A cada disparo, uma vida de monstro é ceifada, e ela não quer ver o grupo ser dizimado por um humano imprevisível. O rato, porém, não se abala. Ele argumenta que, embora projéteis acabem, a força numérica da sua colônia é infinita. Ele recorda o juramento sagrado de todos os Mokdug, o sacrifício absoluto em nome da mãe e da sobrevivência de sua espécie. Para eles, não importa quem é forte ou fraco, ou quantas vezes precisam morrer. O pacto de sangue está selado. Ele encara Sommer e pergunta, uma última vez, se a liderança está disposta a pagar o preço dessa guerra. O rato mantém o olhar fixo em Sommer. A colônia não teme o fim. Eles apenas querem escolher como a cortina vai cair. O desejo é morrer em campo, lutando sob o comando de um dos 6 caninos. Diante daquela lealdade cega e suicida, a garota cede. Ela aceita o pacto, prometendo que eles serão a fundação para a sobrevivência da sua raça. O comando está dado, que comecem os preparativos, pois a carnificina está logo ali. Enquanto os monstros se armam, Lidorin entra no moedor de carne, que Ofélia chama de rotina de treino. A primeira semana vira um inferno de testes físicos. Ele corre curtas distâncias e longas maratonas de resistência, tudo monitorado até o último batimento cardíaco. A platinada explica que precisa mapear cada grama de fadiga para esculpir um plano de guerra que não o mate prematuramente. Na segunda semana, a carga sobe. O rapaz levanta pesos até o músculo falhar, mas, assim que ele acha que pode descansar, Ofélia empilha mais discos de ferro na barra, desafiando a Stuf
a estrutura física do garoto. A terceira semana traz o teste de sobrevivência. Com um feitiço sádico que restringe sua respiração, Ofélia o força-se a inspirar apenas pelo nariz, mantendo a boca lacrada, forçando os pulmões a trabalharem sob pressão extrema. No último dia, Lidorim colapsa. Ele se arrasta pela terra, a visão turva pelo esforço sobre-humano, sentindo a própria consciência apagar, enquanto a linha de chegada parece fugir dele. Ela concede qualquer desejo que ele quiser. A promessa de realizar qualquer desejo foi o combustível que Lidorim precisava para ignorar o colapso do seu corpo. Ele se levantou no tranco e disparou montanha acima como se a vida dependesse disso. Ao cruzar o topo, o relógio parou em 18 minutos e 25 segundos. Ele estava acabado, caindo aos pedaços, mas Ofélia deu um veredito surpreendente. Ele tinha ido muito bem. Embora tenha falhado miseravelmente na meta dos 10 minutos, o treinamento físico intensivo das últimas 3 semanas atingiu seu objetivo real. Com o fim do teste, os talismãs que o monitoravam se dissiparam em cinzas. Ofélia declarou o fim da fase preliminar. Agora, o trabalho de verdade começaria. O controle da energia sobrenatural, conhecida como Baik. Antes de qualquer coisa, era preciso medir a reserva total dessa energia. Ofélia ativou um novo talismã que queimou instantaneamente e ordenou que Soran, sua subordinada, erguesse uma barreira para isolar o perímetro de qualquer observador humano. A cúpula invisível se expandiu rapidamente, selando o local. A chefe olhou nos olhos de Lidorim e foi direta. Assim que ele dominasse o Baek, sua vida comum estaria oficialmente enterrada. O caminho sem volta para o confronto direto com demônios e feras sanguinárias começaria ali. Enquanto isso, a irritação de Soran atingia o ápice. A garota fervia de ódio por Lidorim estar monopolizando todo o tempo e atenção de Ofélia nas últimas semanas, arruinando qualquer chance de diversão. Ela observava o rapaz com desprezo, achando ridículo o jeito que ele se sentia, o tal apenas por ter terminado um treino básico. Ofélia ordenou que ela preparasse os equipamentos para o teste de limite de energia. Soran obedeceu com um sorriso forçado, jurando internamente que ficaria de olho em cada erro dele para provar, de uma vez por todas, que aquele humano era um completo inútil. Sem se importar com a hostilidade da assistente, Ofélia manteve o foco e pediu a Lidorim que projetasse em sua mente um pequeno cubo de metal, usando o mesmo método mental que ele utilizou para criar seu rifle de guerra. Lidorim se concentra e materializa o cubo metálico com perfeição. Ofélia aumenta a pressão, exigindo que ele comprima a densidade do objeto, elevando seu peso ao limite absoluto sem alterar o tamanho original. O rapaz obedece com uma facilidade que beira o absurdo, forçando o metal até receber a ordem de parar. Num movimento preciso, a platinada faz um selo com as mãos e invoca um robô diminuto que libera um filamento, conectando-se diretamente à mente de Lidorim. O protagonista questiona o propósito daquela ligação. Ofélia explica que é o sensor de Baek, o medidor de sua energia vital, e manda que ele não se preocupe com os números, apenas continue mantendo a forma do cubo. Soran, monitorando a leitura, começa a suar frio. Os níveis superam 90 e sobem em ritmo frenético. O padrão de um humano comum é 100, e a assistente avisa que está na hora de encerrar o teste. Ofélia, porém, não cede. Ela quer ver até onde ele vai e ordena um alerta assim que o marcador atingir 180. Para o choque absoluto de Soran, o valor dispara, atingindo 180 com uma velocidade devastadora. Ofélia pergunta se o rapaz nota algo estranho, mas ele responde que se sente perfeitamente normal. O alívio é instantâneo. Ele temia que o uso do Baek causasse colapso físico, mas seu corpo não apresenta fadiga. Ofélia corta o otimismo dele com um aviso seco. A ausência de sintomas físicos é justamente o que torna o processo um pesadelo. Antes que Lidorim entenda, um fio de sangue escorre de seu nariz. Ofélia aponta o detalhe com severidade. Aquele é o único aviso prévio antes do esgotamento total. Ela explica que, se ele for teimoso e continuar drenando o poder após o sangramento, a fonte não será mais o Baek, mas a própria essência de sua alma. O consumo torna-se autodestrutivo. Cada centelha de poder extra vira anos de vida sendo incinerados instantaneamente, sem que o corpo dê qualquer sinal de alerta. Enquanto o rapaz tenta processar a periculosidade do que carrega, Soran solta um grito de surpresa. A leitura não parou. O ponteiro ignora todos os limites conhecidos e escala, implacável, até a marca impressionante de 200. O sangue escorria pelo nariz de Ali quando Ofélia interrompeu o exercício. Ela questionou se as instruções eram complicadas, mas Ali garantiu que o esforço físico do treinamento era muito mais exaustivo. Ofélia aprovou o desempenho dele, reforçando que aquele desgaste era o limite necessário para não destruir sua própria essência. Com um sorriso largo, ele pegou o lenço estendido por ela. A atenção se voltou para Soran, que analisava a leitura final de energia, chocada com a marca atingida. 274. A surpresa dela era total, questionando como Ofélia já esperava um volume tão absurdo. A explicação era clara. Ali carregava um testamento herdado. Ao não entender o conceito, ele recebeu uma aula. Ofélia explicou que no momento da morte, um desejo profundo pode transferir energia vital
para quem está próximo, mas apenas se o herdeiro estiver disposto a levar esse compromisso adiante. Ali recordou num relance a promessa feita ao pai de proteger Ijin. Ofélia segurou sua mão, ciente do fardo que representava carregar aquele legado. Aquele nível alto de energia era, na verdade, o reflexo acumulado dos anos de dedicação que seus pais haviam testemunhado. Subitamente, Ali se afastou. Ele caminhou até a tubulação e abriu a água sobre o corpo, encharcando-se por completo. Era uma desculpa rápida para ocultar as lágrimas que insistiam em rolar, disfarçando o choro intenso com a alegação improvisada de que estava apenas tentando se refrescar. Ofélia compreendeu exatamente o que motivava aquele banho improvisado. Com calma, sugeriu que ele fosse embora, mas não antes de cuidar dos olhos inchados para não levantar suspeitas. Ele insistiu, visivelmente tenso, que não havia derramado uma lágrima sequer. No dia seguinte, a rotina foi quebrada. E Jin estranhou vê-lo sair com vestes que não condiziam com o trabalho habitual. Ao ser questionada, ele explicou que o novo serviço demandava um preparo físico intenso, o que exigia dedicação total. A resposta não convenceu Jin, que, receosa, perguntou sobre os riscos da função. Ele minimizou a situação, classificando como algo comum, e se despediu rapidamente. E Jin, mesmo calada, observou-o partir tomada por um aperto no peito. Caminhando, a mente de Ali voltou às revelações sobre seus pais. A ideia de que carregava um testamento deixado por eles trazia uma mistura de gratidão e melancolia, dando um novo sentido à sua própria jornada e ao cuidado que dedicava à irmã. O cenário mudou quando ele alcançou o ponto de encontro. O drone de Soran entrou em operação, erguendo um campo de força num raio de 500 metros para isolar a área de olhares curiosos. O dispositivo começou a mapear cada detalhe do corpo de Ali, que permanecia estático, sob vigilância técnica. Durante a varredura, uma estranha familiaridade na voz robótica lhe chamou a atenção. O incômodo passou quando Ofélia interrompeu o processo com uma pergunta direta. Era hora de elevar o nível e começar o treinamento em condições reais. Uma dúvida paralisou Ali. Ele ainda não estava pronto para o combate real contra monstros. Ofélia rebateu prontamente, garantindo que o nível de dificuldade seria gradual, começando por ameaças inofensivas. O próximo alvo surgiu diante deles, e o espanto de Ali foi imediato. Era o mesmo gato que havia revelado seu histórico de trabalho. Ofélia o apresentou como Dan Silpio, um espírito especializado em arrancar confissões forçadas de pecadores. O choque de Ali aumentou ao saber que, se fosse mordido por aquela criatura, seria obrigado a revelar seus pensamentos mais profundos e ocultos. Ofélia acalmou os ânimos, explicando que humanos protegidos por energia de defesa eram imunes à criatura. Porém, o cenário era outro para ele. Como Ali havia manifestado sua energia como arma de combate, sua defesa ficou vulnerável. Antes que pudesse processar o aviso, o gato o atacou, cravando os dentes em seu dedo. A dor foi o gatilho para uma confissão incontrolável. Ali admitiu sem filtros estar distraído observando as pernas de Ofélia. A reação foi explosiva. O drone de Soran, furioso, ameaçou desintegrá-lo caso ele ousasse repetir a ofensa. Ali tentou afastar o gato com um empurrão desajeitado, o que só serviu para escalar a irritação entre todos os presentes. Ofélia, mantendo a compostura, perguntou se havia algo de errado com sua vestimenta, enquanto Ali, vermelho de vergonha, tentava negar o que acabara de soltar. Sem tolerar mentiras, Soran ordenou que o espírito continuasse o ataque até que a verdade fosse totalmente exaurida. O gato avançou novamente. Ali percebeu que não era um teste de resistência física, mas um treinamento de foco e contenção sob pressão. Ofélia reforçou a lição. O objetivo era subjugar a criatura. Embora monstros dessa categoria geralmente assumissem formas humanas, começar pelo gato era o método escolhido. Decidido a parar com aquilo, Ali finalmente assumiu sua postura de luta. Ali partiu para cima com confiança excessiva, menosprezando o tamanho do felino. O erro foi fatal. Em um piscar de olhos, Daniel o superou completamente, deixando-o no chão em uma derrota humilhante. Ofélia não perdeu tempo e o repreendeu, apontando que a pressa e o desleixo de Ali nem permitiram que as orientações tivessem sido concluídas. Enquanto Soran caçoava da arrogância do rapaz, Ofélia pediu que o espírito recuasse. Ela precisava de foco total para explicar o funcionamento da barreira, um domo de 100 metros que, diferentemente dos comuns, acompanhava o usuário. Assim, ele poderia lutar sem medo de ser confinado. Com um estalar de dedos, ela ativou o modo de combate. A transformação era radical. O corpo físico entrava em estado espiritual, garantindo que qualquer dano sofrido ali não se refletisse na realidade. Terminada a luta, tudo voltaria ao normal. Ali decidiu testar sua própria tática. Sacou uma vara de pescar improvisada com um brinquedo na ponta, tentando atrair o gato. A estratégia parecia genial, até que Soran deu uma bronca, ordenando que ele guardasse aquilo. O aviso chegou tarde demais. Ao avistar o brinquedo, os instintos selvagens de Daniel explodiram, transformando o espírito em uma máquina de caça incontrolável. O felino avançou em frenesi total. Ali, percebendo que sua engenhosa ideia tinha se tornado seu pior pesadelo, disparou em fuga desesperada para escapar da criatura. Soran apenas observava, impaciente com
com a tolice do rapaz em despertar a fera, enquanto Ofélia acompanhava a cena, esperando que aquela perseguição servisse de lição prática sobre os perigos da imprudência. Ofélia via aquilo com entusiasmo, celebrando a oportunidade de simular um cenário de combate real. Ali, no entanto, só conseguia pensar em manter a distância enquanto o gato o encurralava. Através do drone, Ofélia notou seu progresso. A velocidade com que ele fugia era a prova concreta de que as 3 semanas de esforço não tinham sido em vão. Ele gritou, perguntando como deveria subjugar a fera estando de mãos vazias. Ofélia explicou que a transição de seu atributo, de defensivo para ofensivo, era o segredo. Para transformar energia pura em poder de ataque, ele precisaria dominar uma das 3 vertentes: vontade, determinação ou divindade. Ali teve que se jogar para o lado no último segundo para evitar um bote certeiro. Ofélia aproveitou a brecha para ensinar que o atributo da vontade nivelaria sua agilidade com a de um Moktui, igualando seus reflexos aos do felino. Ali, frustrado, questionou como acessar essa força mental agora. Ela respondeu que era impossível naquele momento, mas diante da insistência dele em apenas sobreviver ao teste, ela cedeu. Focariam apenas em como derrotar Daniel ali mesmo, deixando a teoria para depois. Um novo perigo surgiu. Daniel disparou uma descarga elétrica pela boca, forçando Ali a uma esquiva desesperada. O rapaz estava incrédulo. A criatura, apesar da aparência adorável, portava um poder destrutivo. Ofélia esclareceu que Daniel era um espírito guardião, um ser talhado para erradicar o mal. Quando Ali protestou que não era um inimigo, Ofélia explicou que a chave estava no segundo atributo, a determinação. Dominá-lo permitiria que ele replicasse aqueles ataques, manipulando chamas, relâmpagos e outros elementos para o campo de batalha. Além da telecinese, Daniel exibia um arsenal vasto de feitiços e poderes psíquicos. Com um único disparo certeiro, o gato evaporou com uma poça próxima, deixando um rastro de destruição que chocou a todos. Ofélia comentou que o atributo de determinação permitia façanhas daquela magnitude, mas exigia anos de prática árdua, sendo, portanto, inútil para Ali naquele instante. Sob pressão, Ali implorou por algo prático para conter o felino furioso. Ofélia se desculpou, admitindo que era sua primeira vez como instrutora e que, na empolgação, tinha se estendido demais na teoria. Enquanto Daniel avançava com uma presença intimidadora, ela disparou a solução final, o atributo de divindade. Ali mal podia esperar para entender o que era aquilo. Ofélia explicou que a divindade permitia converter sua energia em matéria física. Foi exatamente o que ele fez inconscientemente na batalha contra o Lobo Frost, criar armas a partir da própria essência. Era a técnica padrão dos guardiões para subjugar monstros. O combate escalou quando Daniel, subitamente, expandiu uma de suas patas a proporções gigantescas. O susto de Ali foi imediato. Ele temia que aquilo fosse letal. Ofélia, contudo, manteve a calma, garantindo que o controle da barreira impedia qualquer dano real fora daquele espaço. Porém, houve um porém que ele não gostou. A dor dos impactos seria sentida com total clareza. Antes que pudesse processar o aviso, as garras de Danzil o atingiram com violência. O impacto o arremessou metros para trás. A dor era aguda, mas não havia tempo para lamentos. O felino avançava novamente. Ali percebeu que sua agilidade não era páreo para o ritmo da criatura. Se não podia desviar, teria que aguentar. Quando a pata colossal de Danzil veio em sua direção, ele reagiu. Em vez de carne, Danzil colidiu contra uma placa metálica que surgiu do nada. O drone de Soran registrou o feito com precisão, enquanto Ofélia soltava um elogio. Ali havia conseguido materializar um escudo, usando a divindade como um substituto funcional para magias complexas. Ele não parou por aí. Confiante, criou uma nova proteção, desta vez mais leve e resistente, aplicando a lógica de alteração de peso que já dominava. Com uma arma improvisada e funcional nas mãos, ele declarou: era a vez dele. Soran observava, comentando que, embora a criatividade fosse notável, o padrão dos guardiões era focar em armas brancas básicas. Ofélia, contudo, via algo diferente. Enquanto os guardiões comuns se limitavam a espadas e lanças, as criações de Ali possuíam estruturas modernas e uma complexidade que rivalizava com feitiços de elite. O potencial destrutivo era imenso. Ela sabia que, no futuro, ele uniria a agilidade do atributo vontade e os disparos da determinação, mas, naquele momento, a capacidade de forjar tecnologia bélica através da divindade era sua maior vantagem. Apesar do arsenal tecnológico, Ali enfrentava um beco sem saída. Daniel era ágil demais. A precisão do gato deixava o rapaz em desvantagem, tornando quase impossível acertar um golpe direto. Em um movimento veloz, Daniel surgiu ao seu lado com um impacto devastador.
desarmando-o e deixando-o caído sob pressão. Enquanto o gato se aproximava, exibindo uma aura esmagadora, Ali forçou a mente para criar uma defesa. Ele precisava de paciência. Quando Daniel saltou para o golpe final, Ali colocou sua estratégia em prática. Sem hesitar, ele materializou uma cachoeira inteira sobre o oponente. O volume de água foi tão violento que a barreira se transformou em uma piscina em poucos segundos. Daniel, exausto e submerso pela força do fluxo, não conseguiu escapar. Foi nesse instante de vulnerabilidade que Ali conjurou uma gaiola, selando a vitória. A euforia de ter neutralizado a ameaça era visível. Soran, que observava tudo, estava atônita. Materializar líquido em grande escala e sem forma fixa era um feito que exigia anos de prática. Ali, no entanto, realizara o impossível em apenas sua segunda tentativa usando o atributo divindade. Ofélia, analisando a cena, concluiu que o talento dele ultrapassava qualquer padrão conhecido, sendo um fenômeno que desafiava a lógica de qualquer treinamento convencional. A noite caiu e o drone finalizou a secagem de Daniel. Ofélia não poupou elogios à inteligência estratégica de Ali. Ele, visivelmente sem jeito, tentou minimizar a vitória, justificando que a aposta na água foi lógica. Afinal, por mais que fosse um espírito guardião, Daniel ainda era um gato, e gatos detestam se molhar. Ofélia encerrou o treino. Pelos próximos 3 dias, a missão de Ali seria intensiva. Ele recebeu um manual, uma verdadeira enciclopédia bélica, e precisaria decorar a estrutura de cada item para materializá-los com perfeição. O foco deveria ser nos modelos prioritários marcados no livro. Ela reforçou que o descanso era essencial para a regeneração de sua energia, um processo que Ali comparou mentalmente aos sistemas de recarga de jogos. Por fim, o alerta. A prontidão deveria ser total, pois uma missão poderia surgir a qualquer momento. O perigo já estava à espreita. Soran enviou as informações de uma criminosa chamada Yin. O poder dela era letal e traiçoeiro. Com um simples golpe, Yin drenava a energia vital da vítima, deixando-a vulnerável aos Moktuji. Ali e Ofélia tinham seu primeiro alvo oficial. Enquanto isso, em um apartamento de luxo, Yin analisava alvos em potencial. Ela buscava jovens influenciáveis para seus propósitos sombrios. Ao identificar 2 músicos, ela contatou um homem chamado Kim, exigindo informações sobre a agenda da dupla. Ao descobrir que os artistas teriam a gravação de seu primeiro single em breve, Ine se irritou. Ela detestava imprevistos que pudessem atrapalhar seus planos de drenagem enquanto suas presas estavam no auge da carreira. E Ine deu ordens diretas a Kim. Os artistas deveriam se limitar ao canal dela. A ameaça foi clara, prometendo arruinar a carreira da dupla e relegá-los ao anonimato de um mercado rural, caso desobedecessem. Furiosa, ela encerrou a chamada, pegou sua bolsa e ordenou que sua secretária Park preparasse o carro e avisasse a boate de sua chegada. Com um sorriso sinistro, ela conferiu o conteúdo da bolsa, uma substância branca que ela carregava consigo. Soran, observando a distância, notou que a energia vital de Ine estava perigosamente baixa. Era apenas uma questão de tempo até que ela ficasse totalmente exposta, tornando o confronto inevitável. Não era uma questão de preferência, mas de justiça. Ela teria que ser contida por todos os crimes que cometeu. Na manhã seguinte, Ali mergulhou na leitura do manual de Ofélia. As técnicas descritas, como infundir energia na medula para reforçar nervos ou criar explosões, pareciam algo saído de outra dimensão, impossíveis de aplicar. Por outro lado, a materialização via divindade fluía naturalmente. Para ele, criar objetos era uma extensão de sua infância, quando passava horas construindo coisas com as próprias mãos. Sentindo-se revigorado após uma noite de sono, Ali notou que seu corpo não carregava mais o peso da exaustão do dia anterior. Estava pronto para a rotina. Ao abrir a cortina para sair, porém, deu de cara com Ijin. Ela o fitou, surpresa ao vê-lo trajando um terno impecável e elegante. Quando questionado sobre o destino, ele inventou uma desculpa rápida sobre o velório do avô de um amigo. Ijin, no entanto, não engoliu a história, confusa, por não se lembrar de nenhum amigo dele com tal conexão. Ali inventou uma desculpa sobre um novo conhecido chamado Damsil para justificar a saída repentina. E Jin não questionou muito, apenas desejou conforto ao amigo do irmão, achando o nome do sujeito bastante curioso. Pouco depois, Ali e Ofélia chegaram à frente de um edifício sofisticado. O rapaz mal conseguia disfarçar o tremor nas mãos, mas Ofélia tentou acalmá-lo, lembrando-o de que não era sua primeira vez frente a um monstro. Ali rebateu, justificando que, no embate anterior, a adrenalina foi tanta que ele não teve tempo para processar o medo. Ofélia cortou a conversa, alertando que o alvo estava próximo e que manter o foco era a única alternativa viável naquele momento. Enquanto aguardavam, a atenção de Ali desviou para uma revista de moda que Ofélia folheava. Seus olhos brilharam ao ver um vestido
sido avaliado em $1.000, o equivalente a 2 meses de sobrevivência para ele. A surpresa veio em seguida. Ele percebeu que Ofélia vestia exatamente aquela peça luxuosa. Intrigado, questionou como ela conseguia renovar o guarda-roupa com tanta frequência. Ofélia explicou que sua assistente Soran, a mesma voz que operava o drone, utilizava feitiços para materializar trajes atuais, inspirando-se em catálogos de moda da era moderna. Ali ficou impressionado com o nível de detalhe do trabalho e elogiou o bom gosto de Soran para as tendências. Ofélia prometeu repassar os elogios, prevendo que a assistente ficaria satisfeita com o reconhecimento. A atenção de Ali foi direcionada para a entrada do hotel. A criminosa havia chegado. Ine, a poderosa vice-presidente de uma gigante do entretenimento e filha do dono do conglomerado, surgiu acompanhada por um rapaz. A disparidade de idade entre eles chamou a atenção de Ali, mas Ofélia rapidamente explicou a dinâmica daquela relação. O jovem era apenas a próxima vítima de Ine. Ofélia detalhou o esquema cruel. A executiva atraía talentos inexperientes com falsas promessas de estrelato, apenas para manipulá-los e descartá-los assim que os objetivos fossem alcançados. Quando o abuso atingia seu limite, a máquina de propaganda da agência entrava em ação, orquestrando escândalos forjados sobre vícios e comportamentos ilícitos para destruir a vida dos envolvidos. Para Ine, a desgraça alheia era combustível. Ofélia alertou que o destino daquela mulher estava selado. Ao acumular tantas atrocidades, sua aura protetora havia se dissipado, tornando-a um alvo fácil para qualquer entidade sombria. Sem a proteção de sua essência, Ine perderia a vida, com ou sem a intervenção de um monstro. O veredito era preciso. A morte ocorreria entre 03:15 e 03:30, no quarto 120 daquele hotel. Eles tinham menos de 30 minutos. Ine entrou no elevador com o rapaz, alheia ao cerco que se fechava. Enquanto a barreira impalpável selava o ambiente, os dois subiram em direção ao quarto, sem notar que o tempo de Ine estava se esgotando. Os protagonistas dividem o elevador com Jinji e o acompanhante dela. Por uma coincidência do destino, o grupo inteiro vai direto para o 12º andar. Durante o trajeto curto, Jinji fica impressionada com o visual e a presença de Ofélia. Enxergando um enorme potencial para o sucesso, a empresária logo entrega um cartão de visitas e oferece um contrato garantido no mundo do entretenimento. Apesar de abrir um leve sorriso com o elogio, Ofélia recusa a oferta de imediato. Ela usa o parceiro ao lado como a desculpa perfeita, afirmando que os dois vão se casar e que a vida nos holofotes seria impossível. Jinji lamenta o talento desperdiçado, mas concorda que o casamento atrapalha qualquer carreira, engolindo a história e deixando o casal em paz. Com o assunto encerrado, a executiva foca no próprio garoto. Ela exige que o jovem largue o cigarro e comece a cuidar do rosto, revelando que ele assumirá o novo comercial de peso da Royal Coffee. O rapaz fica confuso, sabendo que a vaga já tinha dono, sem um pingo de remorso. Jinji explica que o atual modelo será destruído em breve por um vazamento armado sobre envolvimento com apostas ilegais. Quando o garoto se assusta com a precisão do esquema, ela apenas infla o peito e se gaba de controlar tudo nos bastidores. A falta de escrúpulos e a frieza da mulher reviram o estômago do protagonista. Assim que as portas se abrem no destino final, os dois casais se separam. Curioso, ele questiona Ofélia sobre como uma pessoa tão cínica e cheia de saúde vai acabar perdendo a vida, já que a morte de Jinji é certa, independentemente de pararem o Mokdugi. Direta e reta, Ofélia manda a real. Eles possuem apenas uma estimativa de tempo. Ninguém tem o poder de prever o futuro com clareza, sendo impossível descobrir a causa ou o segundo exato do fim de alguém. O rapaz cogita que uma catástrofe colossal vá varrer o hotel do mapa. Ofélia descarta essa teoria na mesma hora. Se um desastre em massa estivesse prestes a rolar, os corredores já estariam infestados de ceifeiros esperando o massacre. Juntando as peças, ela lança a hipótese mais provável. A executiva destruiu muitas vidas. Com tanto ódio acumulado, é quase certeza que alguém planejou uma vingança sangrenta. A ficha do protagonista cai. O provável algoz já deve estar espreitando nas sombras. Se a dupla não fizer nada, uma pessoa tomada pela raiva cruzará a linha e virará um assassino. No entanto, Ofélia joga o peso do dilema na mesa. O caminho mais seguro é cruzar os braços, deixar o abate acontecer, pegar a alma primeiro e vazar. Se seguirem por aí, o Mokdug nem dará as caras. A segunda opção é intervir. Salvar a empresária exige bater de frente com o monstro, e entrar no campo de visão do alvo significa que a criatura os detectará imediatamente, ganhando a vantagem letal do primeiro golpe. Após um silêncio tenso processando o perigo, ele toma sua decisão. Deixar o ódio transformar um inocente em um criminoso brutal está fora de cogitação. Ele rebate usando a própria lição da parceira. Já que o futuro é incerto, a morte por assassinato é apenas uma das possibilidades no ar, o que significa que o alvo poderia acabar morrendo de qualquer outra forma. Focado no que precisa ser feito, ele crava que a verdadeira missão da dupla é barrar o avanço do Mokdug e evitar que as vítimas da mulher sujem as mãos de sangue.
O protagonista traça um paralelo amargo. As jovens aspirantes a estrelas deviam ter a mesma idade de sua irmã, Ijin. Elas deram sangue pela música, mas caíram nas garras da executiva, que as mastigou e descartou. Agarradas a falsas promessas, essas garotas foram sugadas até o limite. Todo esse ódio acumulado formou a bomba relógio perfeita para um assassinato. No entanto, se ele barrar o ataque, a vítima arruinada terá uma chance real de recomeçar a vida. Com o objetivo cravado na mente, o rapaz convoca o apoio de Ofélia para frear o monstro e evitar uma tragédia irreversível. Com um sorriso largo, a parceira embarca na missão. No calor da adrenalina, ele acaba agarrando o ombro dela por puro reflexo e fica com o rosto queimando de vergonha. O pânico bate na mesma hora, com o jovem temendo passar a impressão errada, mesmo sabendo que não havia qualquer má intenção na ação. Lendo a linguagem corporal dele, Ofélia apenas solta uma risada curta. Para aliviar a tensão, ela elogia a empatia do garoto, afirmando que a preocupação com a futura assassina prova o seu bom caráter. Todo desajeitado, ele tenta disfarçar a vergonha, jurando que só pensava na cantora e se enrolando inteiro ao negar um contato físico que a mulher sequer havia problematizado. A confusão o deixa tão paranoico que ele chega a perguntar se a parceira possui telepatia, o que a faz cortar o clima ameno para focar no que realmente importa na batalha iminente. A mulher explica que bater de frente contra as trevas exige uma bússola moral inabalável. O poder interno, conhecido como Baek, apodrece rápido com atitudes cruéis, mas atinge uma força absurda e se purifica quando alimentado por boas ações. O recado final é direto: manter essa bondade será a maior arma que ele terá para sobreviver ao caos. A fala sobre manter a mente limpa deixa o protagonista em pânico. Ele começa a suar frio, paranoico com a ideia de que a parceira invadiu sua cabeça e descobriu seus pensamentos mais caóticos. No entanto, o alerta dela foi genuíno e sem qualquer duplo sentido. Cortando o clima de tensão, a mulher avisa que os monstros ainda não ergueram sua barreira, garantindo à dupla uma janela de tempo crucial para o resgate. A menção à barreira faz o rapaz lembrar do combate contra o lobo. A parceira então detalha a tática letal dos Mokdug. Essas criaturas caminham disfarçadas entre os humanos, mas quando escolhem a presa, revelam as presas e a isolam em uma dimensão própria. Esse campo de caça rompe as leis do espaço e congela o tempo. Horas de massacre lá dentro equivalem a um mero piscar de olhos no mundo exterior. Quando o abate termina, a redoma se desfaz sem deixar nenhum vestígio físico. A única falha dessa emboscada perfeita é o choque de energia gerado no momento da abertura, um rastro espiritual que eles podem usar para rastrear a ameaça. De repente, o silêncio do corredor é rasgado por gritos. O acompanhante da executiva desponta correndo em desespero absoluto, berrando sobre um lunático solto pelo hotel. Sem perder um segundo, Ofélia lança um feitiço de imobilização que trava o rapaz no lugar. Um portal mágico se abre logo em seguida, revelando Soran. A ordem da mulher é curta e fria: apagar a memória do garoto traumatizado, reescrever os fatos e despachá-lo para casa. O comando é cumprido na mesma hora e o jovem hipnotizado dá meia volta, murmurando de forma robótica que precisa ir embora. O caos no corredor confirma a teoria da dupla. O assassino escondido finalmente iniciou seu ataque para derramar o sangue da empresária. A situação atinge o limite do perigo e os dois disparam em direção ao quarto do alvo. Ao chegarem, a porta está totalmente trancada. O protagonista já começa a bolar um plano bruto, preparando-se para conjurar um machado de incêndio e estilhaçar a madeira. Ofélia, muito mais letal e prática, simplesmente invoca suas chamas mágicas e derrete a fechadura em questão de segundos, escancarando o caminho para o combate inevitável. Ofélia alerta sobre o metal derretido na fechadura antes de entrarem com tudo. Lá dentro, a cena é brutal. O invasor ataca a executiva com fúria letal, pronto para acabar com a vida dela. Sem perder tempo, o protagonista avança e imobiliza o agressor por trás. O homem se debate e rosna, exigindo ser solto e ameaçando o herói com o mesmo fim trágico. Tentando colocar algum juízo na situação, o rapaz avisa que um assassinato mancharia seu futuro para sempre, mas o invasor rebate cheio de ódio, cravando que sua vida já estava em pedaços. Recuperando o fôlego, a empresária reconhece o casal do elevador e questiona se eles fazem parte do complô daquele maníaco. Ignorando a dupla, o agressor joga o motivo do ataque na cara da mulher. Ele descobriu que o filho dela orquestrou um massacre na mídia, plantando drogas no carro dele para destruir sua reputação. Com uma frieza assustadora, ela nega qualquer envolvimento com o flagrante forjado. O jovem jura que vai desmascarar a armação, mas a vilã apenas ri com desprezo. Ela o humilha sem pena, chamando-o de um fracassado irrelevante e garantindo que o mundo nunca daria ouvidos a um perdedor. A provocação faz o sangue do invasor ferver novamente. Para cortar a tensão de vez, o protagonista é direto e manda o cara se acalmar. O argumento é simples
e sombrio. A executiva já está com as horas contadas e vai perder a vida naquele exato dia, faça ele alguma coisa ou não. A declaração silencia o quarto inteiro. Enquanto o rapaz fica paralisado de confusão e a mulher grita que eles perderam o juízo, Ofélia aproveita e a guarda baixa. Com um movimento rápido, ela aplica um selo místico no invasor, apagando a consciência dele em um transe profundo instantâneo. O feitiço apavora a empresária. Sem entender o que acabou de presenciar, ela recua e exige a identidade dos intrusos. A dupla revela sem rodeios que representa as forças do submundo. A arrogância da mulher, no entanto, cega seu bom senso. Achando que a situação é uma emboscada judicial e que Ofélia é uma promotora disfarçada, ela parte para a intimidação. Certa de sua impunidade, a vilã ameaça esmagá-los no tribunal, prometendo acionar um batalhão de advogados de elite e usar sua influência direta com o procurador-geral para destruir qualquer tentativa de acusação. A arrogância da empresária a faz ameaçar a dupla com a Suprema Corte, mas Ofélia corta o blefe na mesma hora. A parceira garante que o destino final da vilã será no tribunal mais obscuro e profundo que existe. A mulher tenta retrucar, mas o sangue foge do seu rosto quando o invasor desmaiado simplesmente desaparece no ar. O domínio foi ativado. A caçada começou. Sentindo uma intenção assassina pesada vindo da sacada, Ofélia se joga na frente do alvo e manda o protagonista erguer uma barreira mágica para proteger os três. Em um movimento rápido, ela saca um selo de seu diário e o prende na executiva, avisando que se ela quiser manter a própria alma intacta, é melhor apagar. A vilã cai em um sono instantâneo justo quando o escudo de energia do herói se fecha. O primeiro impacto é brutal. Uma lâmina pesada rasga o ar e acerta outra barreira com tudo. Ofélia berra para o rapaz não dar um passo para fora, alertando que o ataque letal estava apenas começando. Segundos depois, o vidro da varanda estilhaça. Uma tempestade de adagas chove sobre eles, testando a resistência da defesa ao limite. Com o escudo rachando e o perigo passando de raspão, o protagonista sente a morte de perto. Em meio ao caos, ele chega a cobrar adicional de insalubridade e seguro de vida, exigindo garantias de que sua irmã não ficaria desamparada. Sem perder o foco, a parceira confirma que a papelada do contrato cobre tudo. Cansada de recuar, Ofélia explode sua aura e invoca um espelho místico especializado em repelir demônios. O artefato intercepta a saraivada de aço em alta velocidade, rebatendo todas as armas e limpando a área de imediato. Quando a poeira abaixa, a inimiga finalmente dá as caras. Sommer surge no local, admitindo que a relíquia é impressionante, mas logo passa a humilhar a dupla. A criatura zomba da falta de energia mágica deles, afirmando que, apesar do título de mensageiros do submundo depender de força humana bruta, os torna oponentes completamente medíocres. A vilã avalia o escudo e nota o esforço absurdo de energia usado pelo rapaz. Achando que a dupla já estava no limite, ela propõe a Ofélia que entreguem a vítima sem resistência. A resposta vem na ponta do cano. Assumindo a bronca, o protagonista materializa um fuzil pesado e descarrega uma tempestade de chumbo contra a inimiga, deixando claro que não existe acordo. Sommer desvia do ataque por um tris. Ela debocha da atitude afobada do herói, mas por dentro engole em seco ao constatar que o garoto consegue conjurar múltiplas armas ao mesmo tempo. Um detalhe letal que suas fontes omitiram. Sem perder a pose, a adversária avisa que o jogo está apenas começando e convoca seu trunfo para anular a vantagem do atirador. A criatura aliada aceita a missão e, em um piscar de olhos, o corpo do monstro desmorona em uma avalanche grotesca de ratos. O líder da praga zomba do arsenal do protagonista. As balas até rasgam os corpos, mas um tiro abate apenas um roedor, tornando o fuzil uma piada contra aquela multidão inesgotável. O rapaz senta o dedo no gatilho, mas o mar de ratos avança de forma implacável e estilhaça a defesa mágica com facilidade. Ofélia reage no instinto e cola um selo no ar, remendando o escudo no último segundo. Os roedores logo farejam a fragilidade da magia e começam a devorar a barreira. Sabendo que a proteção improvisada não vai aguentar a pressão, a parceira grita para eles recuarem rumo à sala vizinha, buscando ganhar o tempo necessário para erguer uma muralha de verdade antes que sejam devorados. O líder do enxame zomba da defesa improvisada, cravando que a falta de energia mágica faria o escudo virar pó em segundos. Sem perder tempo, Ofélia carrega a empresária desacordada, arrombando as portas na pura força bruta até chegarem a um cômodo mais isolado. Enquanto Sommer apenas aguarda o momento perfeito para fatiá-los do lado de fora, a avalanche de roedores continua a devorar o bloqueio. Encurralado, o protagonista sugere limpar a área sugando a praga com o espelho místico usado minutos antes. A parceira corta a teoria na raiz. Artefatos de repulsão não subjugam essas criaturas. Apenas o golpe direto e letal de um humano pode exterminá-las. A ficha do rapaz cai com peso. Cada um daqueles ratos minúsculos é um monstro individual. Ofélia confirma, admitindo que o ataque em massa é uma anomalia, mas o padrão de sacrifício suicida para lançar feitiços indica que a horda inteira opera conectada
habitada por uma única mente. Focada em ganhar uma janela de sobrevivência, ela espalha seus selos pelo ambiente e finalmente ergue uma muralha defensiva de verdade. Com a área isolada temporariamente, ela exige que o herói materialize um arsenal com poder real de destruição. O problema é que ele esbarra nas próprias limitações. O garoto confessa que só consegue estabilizar armamento leve para atirar com uma mão enquanto segura o escudo com a outra. Apesar de ter folheado os diagramas bélicos da enciclopédia mágica, ele não memorizou as plantas estruturais a fundo para conjurar armas pesadas. Ouvindo isso, Ofélia enxerga uma brecha letal. Já que ele tem os conceitos básicos gravados na cabeça, ela oferece um atalho extremo e altamente perigoso para forçar a criação do armamento. Vendo a horda trincar os dentes contra a nova barreira, o garoto topa o risco na hora, preferindo apostar a própria vida a virar ração de roedor. Sem cerimônia, a mulher manda o parceiro sentar e focar. O plano é violento e cirúrgico. Ela vai usar a energia mágica para sobrecarregar e hiperativar o cérebro do rapaz, forçando a mente dele a operar em capacidade máxima, por um curto período de tempo para processar e invocar as armas pesadas. Com o cérebro operando no limite absoluto, o protagonista conseguiria materializar perfeitamente qualquer armamento que apenas bateu o olho no livro. Intrigado com a eficácia da tática, ele questiona o motivo de não terem apelado para isso antes. Ofélia manda a real sem anestesia. O método é uma herança de antigos lutadores marciais para fortalecer o corpo, não a mente. O problema letal é o custo. Diferente da criação normal de itens que gasta uma quantia exata de energia mágica, essa habilidade funciona como um ralo constante. Em poucos segundos, a reserva do usuário acaba e a técnica passa a devorar a sua própria expectativa de vida. Mesmo possuindo um tanque de energia 3 vezes maior que o normal, ele teria no máximo 5 minutos de sobrevivência. É uma manobra puramente suicida. Aplicar algo focado no físico direto na rede neural joga o risco de falha nas alturas, sem garantia nenhuma de vitória. O rapaz gela ao notar que a parceira sequer tenta adoçar a situação com mentiras reconfortantes. Fria e prática, ela decreta que falsas esperanças não vão salvá-los do perigo. Para o cérebro hiperativar, o herói precisa expulsar o pânico e a angústia da cabeça, mergulhando em um estado de positividade extrema. A ordem é focar exclusivamente nos cenários mais felizes possíveis. Enquanto ele visualiza a esperança, Ofélia usará a própria magia para amplificar a faísca e forçar o despertar da mente. Fechando os olhos, ele projeta o futuro perfeito. Ele se imagina milionário, bancando o melhor tratamento médico que existe para sua irmã, e Jean. Nessa visão, a garota se recupera por completo e afasta para sempre o fantasma da paralisia. O vislumbre desse destino impecável inunda seu peito de uma alegria genuína, criando o gatilho exato para a técnica explodir. A tática é um sucesso absoluto. Ofélia vibra com o resultado, enquanto o nível de energia do rapaz decola. Mergulhando de cabeça na ilusão, ele projeta a vida perfeita. Chega em casa após o trabalho e é recebido pela própria parceira, agora sua esposa, vivendo uma eterna lua de mel. A farsa mental rende frutos monstruosos. A carga de poder atinge picos absurdos quando ele adiciona um casal de filhos e um mascote à rotina dos sonhos. A verdadeira Ofélia fica chocada com a explosão da atividade cerebral, sem imaginar que o combustível daquilo tudo é uma fantasia romântica focada nela. No ápice da concentração, ela avisa que vai forçar a hiperativação total. Quando o garoto abre os olhos, a linha entre realidade e sonho se perde por um segundo. Encarando o rosto da mulher, ele se deixa levar pela emoção da visão pacífica e acaba soltando a palavra terceiro, em voz alta, planejando aumentar a família imaginária. O delírio repentino, sem nenhum contexto, deixa a parceira completamente confusa. Longe dessa distração, a ameaça continua rasgando a estrutura. Sommer assiste a redoma suportar as mordidas da horda e admite a própria surpresa. A vilã reconhece que a adversária joga em um nível muito acima de qualquer deus que ela já tenha enfrentado. Mesmo assim, a assassina não se abala. O seu objetivo do dia é apenas observar de camarote e testar até quando a dupla consegue segurar a pressão. Enquanto o mar de ratos avança implacavelmente contra o escudo, Ofélia foca na estratégia, secretamente admirada pelo plano arriscado ter funcionado e garantido a chance de sobrevivência que precisavam. A hiperativação do cérebro, impulsionada pela energia Baek, transforma o protagonista por completo, deixando seus cabelos e olhos totalmente brancos. Do lado de fora, a avalanche de ratos estilhaça a barreira improvisada com violência, crentes na vitória. A alegria dura pouco quando esbarram em um novo escudo de pura energia erguido por Ofélia. Apressados, os monstros atacam em grupo e sacrificam vidas para disparar feitiços em massa, focados num único ponto. A parede racha e finalmente quebra, abrindo passagem. O primeiro roedor que avança é acertado em cheio por uma pequena esfera e atirado longe. Com a visão nublada no chão, a criatura tenta focar no objeto entre as próprias patas. É uma granada.
A detonação pulveriza tudo no entorno e deixa a horda sobrevivente paralisada. Sommer assiste de camarote e faz as contas. Aquela já era a terceira arma bélica manifestada pelo garoto. Pela lógica, o estoque mágico dele deveria esgotar em instantes. O líder da praga tenta manter a ordem com outra explosão estourando no fundo. O comando é simples. Basta espalhar a matilha. Acreditando que o humano acabará sem energia rapidamente, ele planeja esperar o desgaste antes do abate. O grupo avança com confiança sob a nova estratégia, achando que o pior já passou. Essa arrogância desaparece no ar quando o rapaz invoca e arremessa uma cachoeira infernal de granadas sobre a horda. O desespero toma conta. No puro reflexo de sobrevivência, os ratos menores correm para cobrir os explosivos com os próprios corpos, tentando abafar o impacto. O esforço se torna uma piada quando Ofélia conjura o espelho místico, emitindo ondas pesadas de calor contra os artefatos. O contato antecipa a explosão em cadeia. A onda de choque dizima a área. A vilã Sommer arregala os olhos, genuinamente surpresa com o poder de destruição de um mortal hiperativado. Em meio ao matadouro de roedores, o líder tenta minimizar o estrago, jurando que as granadas só fazem muito barulho. Ele reforça a tática suicida. A matilha precisa sacrificar corpos pequenos para engolir os estilhaços e proteger o grupo, cravando que a superioridade numérica deles ainda vencerá e arrancará o sangue dos heróis. No modo de ataque total, o protagonista engatilha uma nova esfera e arremessa contra os oponentes. Crente no plano de defesa, o líder grita para 4 roedores menores bloquearem o objeto imediatamente. A ordem é acatada e os ratos cobrem a granada. O triunfo rápido acaba em horror absoluto quando o artefato detona em silêncio. Em vez de fogo e chumbo, a granada explode num jato fulminante de gás letal, afogando os monstros na fumaça venenosa de uma vez por todas. A fumaça tóxica se alastra, sendo confundida por Sommer com o lendário fogo branco que consome tudo sem apagar. A vilã perplexa questiona a capacidade daquele humano em manipular metais e chamas com tamanha maestria, enquanto observa o limite da resistência dele chegar ao fim. Percebendo a agonia da horda, Ofélia ordena que o parceiro prepare o golpe de misericórdia, alertando que a energia Baek está no fundo do poço, e qualquer erro será fatal. Do outro lado, o líder dos ratos tenta desesperadamente organizar a resistência. Ele ordena que os roedores menos atingidos usem seus próprios corpos como escudos, protegendo os companheiros sob as barrigas enquanto avançam, apostando tudo no esgotamento da magia do oponente para, enfim, devorá-los. O plano, porém, é frustrado no instante em que Ofélia fecha o cerco. Com um movimento preciso, ela sela a área em uma barreira impenetrável, trancando todos os ratos em uma armadilha sem saída. A mulher observa com desdém como o orgulho daqueles seres superou o instinto de fuga, o que selou o destino da colônia. O líder dos ratos enfim percebe o engodo. Foram conduzidos para o local exato da armadilha desde o começo. Mesmo acuado, ele insiste na vantagem numérica, vangloriando-se de que só precisa de 3 segundos para estilhaçar a barreira e trucidar o humano que já não tem mais energia. O protagonista corta a bravata com frieza, rebatendo que 3 segundos é uma eternidade quando se tem um lança-chamas pronto para o uso. O pânico toma conta do líder roedor. Com a vitória garantida, Ofélia desfaz a barreira com um gesto simples e faz o tempo voltar ao fluxo natural. Ela reitera o aviso sobre o estado de esgotamento extremo do rapaz, que está com a reserva de Baek praticamente zerada. O herói sabe que o risco é total. Ele conseguiu conjurar apenas o combustível suficiente para 2 segundos de fogo ininterrupto, tornando aquele o momento decisivo de toda a caçada. O golpe final está armado, e a batalha parece definida, mas Sommer surge de repente, protestando que o poder de fogo do rapaz é uma trapaça. O protagonista se assusta com a interferência direta, mas a vilã admite que, na verdade, mudou de ideia e quer resolver tudo com as próprias mãos. Sem aviso, ela dispara uma adaga letal contra ele. Ofélia bloqueia o ataque no reflexo e a inimiga a encara, gabando-se de ser uma artista marcial capaz de estilhaçar qualquer barreira improvisada. Sommer ordena que a mulher se afaste se não quiser ter o rosto desfigurado pelo aço, mas, para choque de todos, Ofélia simplesmente desativa sua defesa e convida a vilã a despejar todas as suas armas. Sommer não perde a chance e dispara uma rajada massiva de adagas. Ofélia intercepta cada uma delas com as mãos nuas, movendo-se com uma facilidade humilhante. O protagonista, que quase foi atingido, observa a cena em estado de choque. Sommer recua, visivelmente abalada, sem conseguir compreender a natureza daquelas mulheres. Ela solta um comentário ácido, ironizando que, entre os deuses, é impossível distinguir quem é a heroína e quem precisa ser salva, mas reconhece que Ofélia é perigosa demais para ser enfrentada de frente. A tensão diminui quando a vilã decide se retirar. O líder dos ratos, furioso com a covardia, protesta dizendo que a luta ainda não acabou, mas Sommer o silencia com rispidez.
A derrota é um fato, e a horda foi reduzida a quase nada. A situação vira de cabeça para baixo quando a executiva, mantida em transe até então, desperta subitamente. Confusa e acreditando estar sob efeito de alucinógenos, ela começa a recobrar a consciência no pior momento possível. Ao ver que a presa se libertou do selo de proteção por conta própria, Sommer cancela a retirada na mesma hora. Com um sorriso sádico, ela solta os ratos restantes sobre a mulher, prometendo uma recompensa divina, um nome concedido pela mãe para qualquer roedor que conseguir completar o serviço e dar um fim àquela vida. A horda, agora armada com adagas, parte em disparada para o abate. Os roedores avançam como um borrão de aço em direção ao pescoço da executiva. Ofélia reage no último milésimo de segundo, dando um chute lateral violento na mulher para tirá-la da trajetória do golpe, mas o preço é imediato. As tranças de Ofélia são fatiadas pelas lâminas, deixando seus cabelos caírem soltos enquanto o próximo ataque já se arma. O protagonista surge como um raio, agarrando Ofélia pela cintura e carregando-a para longe do alcance das adagas. Sem perder um batimento, ela arranca folhas do próprio caderno e as dispersa em círculo ao redor da vítima. O ar vibra quando a barreira de nível santuário é selada. É a defesa máxima que ela consegue conjurar. Uma muralha invisível capaz de repelir qualquer força sobrenatural ou divindade que ouse se aproximar. A potência é absurda, configurada no limite extremo por puro desconhecimento da força real daquele Moktugi. O custo desse poder é uma duração curtíssima, mas o tempo joga a favor deles. A redoma só precisa resistir por alguns minutos, o suficiente para que a própria barreira dimensional do monstro colapse. Sommer espanca o escudo com fúria, mas a própria adaga se estilhaça em 1000 pedaços ao tocar a superfície. A vilã admite, estupefata, que aquela é a verdadeira barreira de nível divino, capaz de conter até um lorde. A eficiência da proteção a deixa em dúvida sobre o verdadeiro status de Ofélia, que parece esconder uma autoridade muito superior à que Sommer imaginava. O problema é que a barreira é cega para o mundo físico. Ela bloqueia entidades, mas não impede a movimentação de seres humanos. A empresária se coloca de pé, cambaleando, perguntando onde raios foi parar e resmungando sobre alucinações. Sommer analisa o comportamento da mulher e percebe o óbvio. Ela viveu em uma bolha de privilégios e nunca sentiu o cheiro de uma situação hostil de verdade. Totalmente alienada pela própria arrogância e pelos efeitos residuais do transe, a executiva não tem a menor noção de que sua vida está pendurada por um fio enquanto o caos sobrenatural explode ao seu redor. A executiva, totalmente alheia ao perigo sobrenatural, segue presa na própria alucinação. Sommer percebe a oportunidade de ouro. Com sua lábia impecável, ela manipula a mulher para que ela saia do raio de proteção da barreira. Com uma falsa postura de prestatividade, a vilã se aproxima e finge ser uma escolta profissional, pronta para enfiar uma adaga no pescoço da vítima assim que ela der um passo em falso. Jinji, ainda confusa, questiona se a desconhecida é de sua agência. Sommer confirma com um sorriso cínico e a convida a sair. O protagonista entra em cena no desespero, berrando para a mulher não cruzar a linha da barreira, avisando que aquela ali é uma assassina. Para segurar a executiva no lugar, o rapaz improvisa uma história mentirosa. Ele diz ser o estagiário que ela mesma contratou pessoalmente. A mulher duvida. Ela resmunga que não suporta homens altos e desajeitados como ele, preferindo tipos baixos e fofos como Sommer. Para tentar validar a mentira, ele usa seus poderes e conjura um laço azul na cabeça, tentando forçar uma imagem adorável. O resultado é um desastre. Jinji olha para a cena patética, deixa claro que ele é tudo menos bonito e a própria Sommer cai na gargalhada. Ofélia, sempre sarcástica, sai em defesa do parceiro dizendo que ele é perfeitamente atraente a seus olhos. Sommer perde a paciência com os elogios da empresária e, num movimento rápido, corta o nariz da mulher com a adaga. O choque de ver o próprio sangue faz a executiva desmaiar instantaneamente dentro da proteção. Satisfeita com o caos, Sommer decreta sua aposentadoria da missão. O líder dos ratos tenta protestar, mas ela corta a conversa. A barreira dimensional sumiu e caçar alguém no mundo real é um desperdício de energia. A caçada foi um fracasso total. O protagonista fica com um ponto de interrogação na cabeça. Ele sempre pensou que o poder dos Moktugi era restrito àquelas dimensões de bolso, mas Sommer moveu-se com total liberdade, mesmo após a barreira dissipar. Ofélia esclarece que o uso das barreiras é apenas uma tática específica deles, e não uma limitação, deixando claro que o perigo de enfrentar essas entidades fora de seus campos de caça é ainda maior do que o rapaz imaginava. A batalha cessou, e o poder da dupla se desfez. Com o fim da energia, os ratos que ainda agonizavam sob o efeito da arma secreta pararam de sofrer, escapando da morte certa. Sommer observa a cena com desprezo, sem entender por que desperdiçar compaixão com monstros. O rapaz rebate sem hesitar. A luta acabou e infligir dor desnecessária não faz parte do seu jogo. Ele não nutre ódio pelas criaturas, apenas cumpre seu papel.
A vilã o chama de tolo, cravando que o mais inteligente seria exterminar cada um deles antes que tivessem chance de retornar. Mas ele responde com segurança total que, se voltarem, estarão apenas cavando a própria cova novamente. A confiança inabalável do garoto arranca uma risada de Sommer. Ela ordena que os sobreviventes recolham os feridos e abram o portal de saída. Antes de sumir na escuridão, a vilã admite que subestimou a dupla. O que parecia um desastre certo se revelou uma parceria surpreendentemente eficiente. Ela garante que nunca esquecerá o rastro dos dois. O silêncio humilhante dos ratos acompanha sua partida enquanto o portal se fecha, encerrando o confronto. Com a área livre, Ofélia desfaz o selo que protegia a empresária e pede desculpas pelo gesto de clemência, admitindo que deixou os roedores fugirem de propósito. O rapaz tenta disfarçar, mas ela o desarma com um sorriso, elogiando sua bondade. Ofélia percebe que ele teve pena daquelas criaturas queimando vivas e que honrou a promessa de aposentadoria feita por aquele lobisomem lá atrás. Ele tenta negar, fingindo que não se importaria se a praga tivesse morrido, mas Ofélia insiste. Embora a misericórdia possa parecer um ponto cego em um combate brutal, a energia Baek é o reflexo direto da alma. A bondade não é um defeito, mas a própria raiz da força humana. No fim das contas, quem possui o coração mais puro é quem detém o poder absoluto. Ele abre um sorriso, genuinamente satisfeito por descobrir que sua natureza compassiva é, na verdade, sua maior vantagem. Enquanto isso, nos céus, Sommer voa com os sobreviventes da Horda. Ele é um homem de princípios que mantém a palavra até com o inimigo. E é justamente esse caráter nobre que o diferencia. No hotel, Soran finaliza o serviço de limpeza. Ela entrega o aspirante a assassino na porta de seu quarto, garantindo que as memórias sobre o ataque e sobre a empresária foram apagadas e reescritas. O garoto sai caminhando como um sonâmbulo, convicto de que está apenas voltando para casa. Enquanto a dupla se prepara para ir embora, o celular do protagonista vibra. É uma mensagem de sua irmã, Jejin, ainda acordada. Ela conta com uma inocência que corta o coração, que quebrou a escova de dentes e pede uma nova. Ele aceita na hora, mas mal tem tempo de processar a banalidade do pedido. O brilho de uma luz sobrenatural invade o ambiente. É o sinal. A alma de Jinji finalmente se desligou deste mundo, e o cântico que guia os mortos ao seu destino acaba de começar. O rapaz questiona a causa da morte, mas o tom direto e desleixado irrita Soran profundamente. Ela o corta na hora, lembrando que, apesar da camaradagem com Ofélia, ela ocupa uma posição de hierarquia muito superior à dele e exige ser tratada com o devido respeito. Ofélia intervém e faz a mesma pergunta de forma polida, recebendo uma resposta imediata e alegre da superiora. A causa do óbito foi insuficiência respiratória aguda. A empresária, presa no surto psicótico e acreditando estar em uma alucinação, acabou consumindo uma dose fatal de entorpecentes para tentar escapar da realidade. O protagonista não consegue segurar um comentário irônico, notando como o império de uma milionária foi reduzido a cinzas por alguns miligramas de pó. Soran perde a paciência de vez, acusando-o de forçar uma postura de valentão intelectual apenas para impressionar a parceira. Ela começa a despejar um arsenal de termos técnicos complexos sobre astronomia e física, tentando deixá-lo em evidência. Ofélia, percebendo a escalada da briga, interrompe o interrogatório prometendo pagar o sorvete favorito de Soran no caminho. A mudança de humor é instantânea. Soran abre um sorriso largo, esquece o ressentimento e parte para organizar a burocracia do falecimento. Quando Soran desaparece, ele questiona se ela tem algum trauma ou ódio profundo por humanos. Ofélia ri e explica que não é nada disso. A garota apenas demonstra um entusiasmo exagerado por ele ser seu primeiro aprendiz, o que a faz agir de forma rabugenta e competitiva. O clima de tensão se dissipa e o plano de buscar o sorvete segue de pé. Minutos depois, a dupla entra na única sorveteria aberta na cidade àquela hora da madrugada. Entre a escolha dos sabores, ele aproveita a ida à loja para pegar uma escova de dentes nova para a irmã. Ao ver as prateleiras de acessórios, ele também escolhe um conjunto de elásticos de cabelo para repor as tranças que Ofélia teve cortadas durante o combate. O ambiente, agora calmo e cotidiano, contrasta radicalmente com o massacre de sangue e magia que acabaram de deixar para trás. O rapaz observa a parceira, sentindo que cada pequeno gesto, como o mimo dos elásticos, é um passo firme na longa jornada para ganhar o coração dela. Ofélia, alheia ao clima romântico que ele tenta construir, ignora o corredor dos sorvetes e vai direto para a seção de bebidas. Ela retira do freezer uma garrafa de teor alcoólico cerimonial, deixando-o atônito pela escolha inusitada. Em seguida, ela seleciona um pote de morango para a irmã dele, admitindo que não faz ideia de qual seja o sabor favorito da garota. No momento de pagar, Ofélia tenta bancar a conta completa, tratando tudo como um bônus de desempenho pelas tarefas cumpridas. Ele recusa com firmeza, insistindo que não permitiria que ela comprasse os próprios presentes e que dividir a conta já era o suficiente. Ela entende o recado e aceita o meio termo. Caminhando em direção ao ponto de ônibus na madrugada silenciosa, o clima se torna mais sério.
Ofélia o parabeniza pelo desempenho impecável na primeira missão real, embora ele insista em dividir os méritos. Ela corta a modéstia, mudando o rumo da conversa para algo muito mais pesado, a aposentadoria. Diferente do mundo comum, onde a idade dita o fim da carreira, neste submundo, a única forma garantida de se aposentar é tombando em combate. O risco de morte é constante e onipresente. Ela é direta, olhando nos olhos dele. Nunca deve haver vergonha em recuar. Se chegar um dia em que ele sentir que não consegue mais lutar, mesmo que esteja no meio de um inferno, ela promete que assumirá a responsabilidade de tirá-lo de lá e garantir que ele retome uma vida pacífica. Com um tom raro de vulnerabilidade, Ofélia reforça a única regra que realmente importa. A vida dele é o bem mais precioso que existe. E nenhuma missão, por mais crítica que seja, vale mais do que a sua existência. Lee deixa claro que precisa seguir no trabalho por causa do tratamento médico da irmã. Enquanto outros guardiões do passado pareciam focados em missões grandiosas para salvar o universo, a motivação dele é bem mais pessoal. Mesmo que o motivo pareça pequeno, para Lee, cuidar de Yi Jin é o que dá sentido a tudo. Ofélia comenta que sempre atuou como Shinhan por conta própria, enfrentando monstros sem ninguém ao lado. Essa parceria com Lee é inédita para ela. Ela garante que, quando o dia da aposentadoria chegar, não vai permitir que Lee morra em combate, custe o que custar. Lee percebe que o que começou como uma simples necessidade financeira se transformou em algo maior, a vontade de continuar lutando ao lado de Ofélia. Perto do ponto de ônibus, a atmosfera muda. Ofélia propõe um teste rápido e faz uma pergunta estranha. Qual parte do corpo ele deveria proteger acima de tudo? Confuso, Lee responde que seria o olho direito. Ofélia anota algo em um papel e avisa que vai tatuar aquilo exatamente onde ele indicou. Ela o puxa para um beco escuro para não chamar atenção. No caminho, Lee é tomado por um pressentimento ruim, sentindo que cometeu um erro grave ao aceitar aquilo. Ele tenta recuar, pedindo para mudar de ideia, mas Ofélia é direta e recusa qualquer chance de desistência. Ofélia não dá chance para recuos. Com Lee encurralado no beco, Ofélia demonstra um raro sinal de timidez ao corar. O selo se funde ao rosto de Lee, transformando-se a aparência do seu olho e liberando uma onda de poder bruto. O efeito colateral é instantâneo. O corpo de Lee trava, paralisado. Ofélia explica que é um efeito temporário de 3 minutos. Aquela marca no olho será crucial para manobras de combate, mas Lee, sentindo o peso da decisão, lamenta internamente por não ter escolhido outro lugar para o selo. A conversa é interrompida por uma ligação de Soran. Ofélia precisa entregar documentos urgentes de Yi Jin e não pode perder tempo. Antes de sair, ela deixa um sorvete para a irmã de Lee, mantido congelado por um encantamento para não derreter. Enquanto Ofélia se prepara para partir, Lee, ainda lutando contra a rigidez da paralisia, tenta se mover. Ele se arrasta na direção dela, desesperado para impedir que ela vá embora sem ouvir algo importante. Ao vê-lo ali, tremendo e esforçando-se para falar, Ofélia para e pergunta o que ele quer. Gaguejando, ele estende as mãos, entregando a ela as ligas que estavam em sua posse. Lee tinha comprado as ligas de cabelo recentemente. Arrependido de não ter entregue antes, ele se viu ali, estendido no chão e paralisado, oferecendo o presente. Ofélia pegou o objeto e entendeu na hora. Era um substituto para as que tinham quebrado. O gesto a tocou. Com um brilho no olhar, ela agradeceu, admitindo ser a primeira vez que recebia algo de um humano e prometendo guardar aquilo com cuidado. Lee, apesar de estar tremendo pelo esforço físico, sentiu uma euforia interna. Ele tinha certeza absoluta de que ela estava quase completamente conquistada. Enquanto isso, Ofélia já estava em contato com Soran por telepatia. Ela exigiu que ele providenciasse uma carta urgente para o Pavilhão das Espadas dos Nove Céus, solicitando o empréstimo da espada do julgamento dos 4 símbolos. A ordem deixou Soran confuso, já que armas divinas costumam ser inúteis contra os monstros que enfrentavam. Ofélia explicou seu raciocínio. A proteção passiva não seria suficiente para manter Lee seguro. Ela previu que os próximos inimigos seriam especialistas em combate corpo a corpo, exatamente o ponto fraco dele. Para ela, a única solução era agressiva, enfrentar o fogo com fogo. Soran, entendendo a gravidade da situação, concordou em buscar o artefato. Com a missão definida, Ofélia soltou o rabo de cavalo que prendia seus cabelos, deixando as madeixas caírem livremente. Ela encarou as novas ligas com um sorriso suave, murmurando uma frase enigmática sobre a força vital daquele mundo se dissipar rapidamente das amarras. Soran, que ouviu o murmúrio, pediu para ela repetir, mas Ofélia rapidamente desconversou, mudando de assunto como se nada tivesse acontecido. Ofélia encerra a conversa rapidamente, mudando de assunto e informando que está a caminho. Soran, aliviado, foca apenas na expectativa pelo sorvete. Pouco depois,
Lee reencontra Yi-Jin e entrega o doce que Ofélia havia congelado, além de uma escova de dentes e um elástico de cabelo. Yi-Jin aceita, mas estranha a oferta do sorvete, já que não se lembra de ter pedido, e logo pressiona o irmão sobre o real funcionamento do seu emprego. Lee insiste nervoso que trabalha em uma funerária chamada Vida Eterna, e Jin não engole a história e o chama de mentiroso. Ela nota algo estranho no olho dele, um círculo mágico em forma de estrela. Sem desconfiar da natureza sobrenatural, Jin conclui que é apenas uma lente de contato para cosplay. Citando o hobby de uma amiga, Lee fica atônito, corre até um espelho e, ao notar que o selo não está visível para ele, decide entrar no jogo para evitar perguntas incômodas. Ele inventa uma história mirabolante, afirma que 36 bestas demoníacas estão trancadas em seu olho e que, se libertadas, o destino da humanidade estaria selado. E Jin ouve aquilo com incredulidade, achando a desculpa toda muito bizarra. Enquanto isso, no território dos Moktuji, a tensão é outra. Sommer invade uma cabana, irritada com a decoração de neve que a deixava enjoada. O morador, alguém que não via há tempos, pergunta o motivo da visita. Sommer vai direto ao ponto, questiona se os Moktuji realmente se aprofundam nas montanhas com a idade e revela que recebeu ordens da mãe para a próxima batalha. O homem, chamado Rain, ouve a notícia em silêncio. Rain demonstra desinteresse pelas almas dos humanos, achando bizarro que a mãe o convocasse para uma caçada. Ele questiona por que não enviaram Frost, o cão feroz que costuma obedecer a todas as ordens sem questionar. Sommer revela uma verdade desconcertante. Frost simplesmente se acovardou e fugiu da luta. A notícia choca Rain. Sommer explica que Frost se tornou teimoso, focado em duelos de honra, mas acabou encontrando um brinquedo humano que o deixou intrigado. Interessado, Rain oferece uma almofada para Sommer e pede que ela detalhe tudo. Ao ouvir que a mãe ordenou uma aniquilação completa, algo raríssimo, ele entende que a situação fugiu do controle. Sommer revela o objetivo principal, eliminar o humano, ou Ofélia tem prioridade total, superando até mesmo a coleta de almas. Ela menciona que o humano utilizou um fogo branco inextinguível, deixando Rain perplexo, pois desconhecia tal técnica entre os humanos. Sommer corrige, não era magia, mas uma arma artificial. Uma espécie de bomba. Ela enfatiza a periculosidade da humanidade. Mesmo monstros como os Moktuji têm restrições que impedem que firam humanos sem esgotar sua energia vital, a menos que enfrentem guardiões. Já os humanos, movidos por uma ganância sem fim, criam armas letais capazes de superar qualquer limite mágico. Sommer confessa sua preocupação com Rain, já que ele, como ela, prefere o combate corpo a corpo, enquanto os humanos apelam para a tecnologia explosiva e ataques à distância. Rain, porém, permanece imperturbável, aceitando que o desafio de enfrentar algo que nunca viu antes. Rain não se impressiona com os truques humanos. Para ele, o objetivo de qualquer batalha é subjugar o inimigo. Como Ofélia não possui Baek, ele a ignora como uma ameaça real e foca no humano. Basta cortar as mãos que empunham as armas. Ele confia cegamente que sua espada será suficiente, evitando o excesso de força. Sommer alerta que o humano é imprevisível, usando várias armas e possuindo muito mais Baek que um homem comum, pedindo cautela. Rain ignora a advertência e decide procurar Frost para extrair detalhes sobre o adversário antes de partir em alta velocidade. Sommer fica para trás, incomodada com a submissão cega daquela raposa pretensiosa às ordens da mãe. Enquanto isso, a rotina de Lee no mundo humano se torna um ciclo rigoroso de estudos sobre armas e treinos físicos exaustivos. Ele tenta por conta própria manifestar novas munições e artefatos. O dia do teste decisivo chega. Ofélia inspeciona o olho direito de Lee e confirma que o feitiço foi gravado com sucesso. A partir dali, o processo de integração começa. Ela instrui Soran a instalar 2 feitiços do Reino Divino na fórmula ocular de Lee. Ofélia explica que aquela marca é, na verdade, um conjurador de elite, capaz de armazenar até 5 feitiços divinos. Com isso, Lee ganha a habilidade de ativar poderes complexos apenas recitando palavras-chave, o que permite rodar ao menos as funções mais básicas. Enquanto outros guardiões humanos optam por magias do atributo Ji, que manipulam elementos como vento ou fogo, Lee está em outro patamar de dificuldade. Ele se sente um completo inútil, o que atrai mais insultos e provocações, mas ele aceita a realidade. Sua falta de base mágica exigirá um esforço redobrado. Ofélia parece satisfeita com o progresso da dinâmica entre eles, sem precisar dominar as estruturas arcanas por trás deles, tornando-o um combatente muito mais versátil. Soran compara a nova habilidade de Lee a um assistente de voz comum de celular, algo prático como uma Siri, para que ele finalmente entenda a lógica. A explicação é direta. Feitiços do Reino Divino normalmente consomem energia vital, Baek, demais para um humano, tornando seu uso proibitivo. A vantagem de Lee
é sua reserva de energia acima da média, mesmo que o clima entre o trio seja de constante tensão e pouco afeto. O treino começa para valer. Soran ergue uma barreira invisível, isolando um raio de 100 metros para evitar curiosos. Ofélia aponta o maior defeito de Lee. Sua inexperiência cria pontos cegos fatais que o teriam matado dezenas de vezes em uma luta real. Ela explica que a intuição de um guerreiro é fruto de anos de cicatrizes e confrontos, algo que ele ainda não possui. Para compensar, ela ativa o primeiro feitiço no olho de Lee, Mapa de Montanhas e Rios. O feitiço substitui a intuição ausente por dados táticos imediatos, projetando no campo de visão dele informações essenciais, como a distância do inimigo, sua direção exata e o nível de Baek restante, preenchendo as lacunas de sua falta de experiência com precisão matemática. Lee questiona sobre o segundo feitiço, mas Ofélia o interrompe para tratar da realidade do combate corpo a corpo. Ela é brutalmente honesta. O corpo dele não aguenta um confronto direto contra um Moktuji. Em 5 segundos, ele estaria morto. A estratégia de sobrevivência, portanto, não é lutar, mas sim manter distância. Para emergências, ela introduz o segundo encantamento, o Selo de Inversão Celeste. A lógica é descomplicada. O feitiço permite que o usuário troque de posição instantaneamente com qualquer objeto dentro de seu campo de visão. Ofélia explica a dinâmica tática, como ele tem alto poder ofensivo, mas baixa defesa, e ela possui uma defesa sólida, mas não consegue ferir o monstro. A troca é o encaixe perfeito. Ofélia dá um passo atrás e ordena que ele ative o poder usando a palavra-chave: rasguem os céus. Lee obedece e, em um piscar de olhos, o espaço entre eles é distorcido e ele ocupa o lugar onde ela estava. Após a demonstração, ela retorna ao lado dele. Ofélia revela que, embora o feitiço dependa do controle de Lee, ela o modificou para que pudesse ativá-lo à força, garantindo que ele escape de um golpe fatal, mesmo que congele de pânico. A tática é clara. Enquanto ela atrai a atenção do inimigo para o corpo a corpo, ele usa a troca para se reposicionar e atacar de longe. A única ressalva é o tempo de recarga da fórmula, o que impede o uso contínuo da técnica. Lee fica hesitante. A ideia de colocar Ofélia na linha de frente do ataque, trocando de lugar com ele justamente quando o perigo é iminente, parece perigosa demais para ela. Ofélia descarta qualquer preocupação de Lee com um sorriso confiante, garantindo que sua própria perícia é mais que suficiente para mantê-la segura, mesmo enquanto o protege. O plano de batalha é simples. Lee deve focar em descarregar seu poder ofensivo até que o Moktug seja abatido. O treinamento de combate começa agora. Para ambientá-lo, Ofélia ordena que ele ative a primeira fase do feitiço com o comando Explorando Montanhas e Rios. Lee obedece, e instantaneamente, um holograma complexo projeta dados de combate ao seu redor. Ofélia esclarece que, dentro daquela barreira mágica, o corpo de Lee assume um estado espiritual. Ele pode se esforçar ao máximo sem o medo de sofrer danos físicos reais. No entanto, o clima muda quando Soran revela um sistema rigoroso de recompensas e, principalmente, de punições. Lee abre uma carta entregue por ele, esperando insultos habituais, mas o conteúdo o deixa paralisado de horror. A punição por falhar no treino é a exposição total de sua vida digital. Pastas ocultas, histórico de pesquisa e arquivos pessoais seriam enviados para todos os seus contatos. A ameaça de ter seu hábito de assistir a certos tutoriais, revelado publicamente, faz Lee empalidecer instantaneamente. Ofélia tenta ler o bilhete, mas não entende o contexto do constrangimento, embora o desespero de Lee seja evidente. Soran, frio e calculista, ainda deixa um aviso extra em um pós-escrito. Se Lee ousar se aproximar demais de Ofélia, será banido para o mundo espiritual. A ameaça é direta e brutal. Sem dar tempo para Lee processar a humilhação ou o perigo, Ofélia encerra qualquer discussão e ordena o início imediato dos exercícios. Enquanto o treino de Lee e Soran avança na barreira, o foco muda para o mundo dos Moktuji. Dentro de um castelo protegido por uma barreira roxa, Rain caminha por um corredor e encontra Frost. Ao ver o lobo, Rain zomba, sugerindo que ele enlouqueceu após perder a presa. Frost mantém a postura, alertando-o para medir as palavras e evitar problemas na casa da mãe. Rain ironiza a bondade da mãe, insinuando que ela permitiria qualquer falha, ao que Frost rebate firmemente. Ele não falhou, apenas honrou um compromisso com o oponente, como todo verdadeiro guerreiro deve fazer. Rain corta a conversa e exige informações sobre os alvos, o humano e a Xin'an. Frost descreve a dupla como uma deusa de alta patente e um humano notavelmente corajoso. Rain desdenha, afirmando que bravura é insuficiente para vencer. Frost insiste que o humano é um caso raro, a capacidade de enfrentar monstros
monstro sem recuar é um sinal de alguém que evolui rápido. Rain, pouco impressionado, decide que ele mesmo avaliará o potencial do humano no campo de batalha, testando se Lee consegue sobreviver às suas chamas e ao corte de sua lâmina. De volta ao mundo humano, Lee e Ofélia ocupam o espaço aberto na barreira. Ela é direta. Na arte do Taijutsu, a distância decide quem vive e quem morre. Segundo Ofélia, isso não se aprende com teoria, mas sentindo o ritmo do combate no próprio corpo. Ela ordena que Lee manifeste sua arma para o início dos testes práticos. Sem hesitar, Lee se concentra e começa a invocar seu equipamento enquanto Ofélia observa, pronta para avaliar sua técnica. O local de treino possuía um sistema de segurança que impedia danos físicos graves, mas não bloqueava a sensação de dor, usada aqui como ferramenta de aprendizado. Lee testava suas defesas enquanto Ofélia coordenava o exercício. Ela preparou um arsenal variado, incluindo uma escopeta personalizada para situações de curta distância, focando agora em ajustar o uso desse equipamento e estudar as vulnerabilidades de Sanasa Ikito. A velocidade de Ofélia surpreendeu. Em um piscar de olhos, ela sumiu do campo de visão de Lee. Prevendo uma manobra comum de combate, ele disparou para cima, esperando encontrá-la no alto. Foi um erro tático. Ofélia lançou sua espada para o lado oposto como isca. Enquanto Lee reagia ao movimento da lâmina, ela surgiu pela esquerda e desferiu um chute brutal contra ele. O impacto foi devastador. Lee voou para longe, sentindo o ar fugir de seus pulmões. A intensidade da dor o deixou atordoado. Antes que pudesse reagir, Ofélia se impôs sobre ele, desferindo um golpe descendente com tanta força que o solo abaixo se despedaçou. Ofélia comentou que o corpo dele falhava ao processar as informações de combate de Sanasa Ikito. Lee, ainda sem fôlego, mal conseguia processar que aquele ataque teria sido fatal se não fosse pela barreira protetora. Ela explicou que, dada a velocidade do golpe, a esquiva era humanamente impossível. A sessão de treino estava apenas começando. Ofélia avisou que outros confrontos viriam antes do treinamento oficial. Quando Lee tentou questionar o nível de dor sentido, ela foi direta. A proteção servia apenas para evitar lesões permanentes e mortes por concussão. O objetivo era forçar o corpo a se acostumar com o estresse da batalha e evoluir suas técnicas, independentemente do desconforto. O foco de Lee mudou. Ele ignorou o cansaço e a dor, mantendo-se firme no exercício. Desistir não era uma opção, principalmente pelo peso das consequências caso falhasse. Ele entendeu que, naquele momento, a derrota era sua melhor professora. Analisar a trajetória de cada golpe e ajustar os bloqueios tornaram-se o aprendizado essencial, uma base necessária para os confrontos reais contra os Moktui que estavam por vir. A derrota ali era apenas o investimento necessário para garantir o triunfo futuro. O saldo dos combates simulados foi brutal. 6 derrotas seguidas. Em nenhuma das tentativas, ele conseguiu esboçar uma reação ou processar as orientações de Sanasa Ikito. A duração das lutas era humilhante, mal alcançando 10 segundos. Quando finalmente conseguiu resistir por 10 segundos completos, Ofélia o elogiou, mantendo o tom técnico e direto. Mesmo sendo apenas um comentário profissional, aquele reconhecimento tocou Lee, que mal conseguiu segurar a emoção. Ofélia encerrou o treino prático para focar na análise técnica. O objetivo da vez era simples: bloquear um ataque específico. Lee acreditou que seria fácil, mas subestimou a potência do golpe. O impacto foi esmagador e ele acabou sendo lançado para longe, incapaz de conter a força cinética da investida. Ofélia apontou esse como seu erro principal: a falha em medir a disparidade de poder. Esse abismo entre o que Lee percebia e a força bruta dos seres heteromórficos era o ponto crítico de sua sobrevivência. Sua noção de realidade estava distorcida, e manter esse julgamento equivocado sobre sua própria capacidade de bloqueio ou esquiva era um caminho direto para o desastre. Ofélia não poupou críticas à ineficiência física de Lee. Sem preparo, seus reflexos eram inúteis contra a agressividade de um Mokti. O caminho para a sobrevivência não estava na agilidade pura, mas no domínio das ferramentas da civilização. Ela descartou os escudos estáticos, focando em técnicas de combate corpo a corpo que integrassem a defesa ao ataque. A estratégia era clara: usar um escudo compacto para bloquear e simultaneamente abrir caminho para o disparo de armas de fogo. Lee adaptou-se rapidamente à proposta. Criou um escudo leve, manuseável com apenas uma das mãos e modificou seu rifle para que ficasse mais ergonômico. A lembrança do confronto anterior com Dempsey reforçou a lógica de empunhar ambos os equipamentos ao mesmo tempo. O treino recomeçou sob a supervisão direta de Ofélia. Ela se posicionou estrategicamente, coordenando o ritmo do exercício com uma contagem. Ao chegar no 3, a ofensiva começou. Lee bloqueou o primeiro golpe com precisão.
Ofélia manteve a pressão, testando a resistência de sua defesa. O progresso foi nítido. Lee não apenas suportava a sequência de ataques, como também parecia dominar o equipamento com uma velocidade surpreendente. A postura firme trouxe uma mudança de paradigma. Enquanto a esquiva constante desgastava seu corpo e sua mente, o uso do escudo oferecia uma estabilidade inédita. Ofélia observou a evolução com satisfação. Ao reduzir o movimento desnecessário, o gasto de energia caiu drasticamente. Além da vantagem estratégica, o escudo funcionava como um pilar psicológico, garantindo a calma necessária para reagir sob pressão constante. Ofélia decidiu elevar o ritmo do combate. Diante da investida mais veloz, a segurança do escudo trouxe foco para Lee. Pela primeira vez, ele enxergou uma brecha clara e tentou um contra-ataque. A audácia surpreendeu Ofélia, que reagiu instantaneamente. Com um movimento preciso, desarmou Lee, fazendo a defesa voar e cravar bem ao seu lado. O placar final marcou mais 10 derrotas consecutivas. Ofélia reconheceu o progresso rápido na transição defensiva, mas Lee sentia o peso da frustração, sabendo que toda aquela estratégia só havia garantido alguns segundos a mais de sobrevivência. Uma pausa foi decretada antes do teste definitivo, que contaria com um sistema rigoroso de pontuação. Ofélia solicitou o envio de mobília e bebidas para o descanso. O ambiente oscilou e Lee precisou saltar rapidamente para o lado para não ser esmagado pela mesa que surgiu do alto. Ofélia atribuiu o susto a uma falha de cálculo no envio do material, mas a intenção real de Soran ficou clara pelo ruído de insatisfação que ecoou ao notar que o alvo havia escapado ileso. Ao organizarem o espaço, a escassez de recursos ficou evidente. Havia apenas uma cadeira disponível. Ofélia exigiu que a estrutura de descanso fosse corrigida. Como solução improvisada, uma caixa de madeira forrada com uma almofada foi disponibilizada para Lee. O assento improvisado continha uma mensagem provocativa colada na superfície. Ofélia interveio, recusando-se a deixar Lee naquela situação humilhante e propôs uma troca de lugares. Lee hesitou, insistindo que a superior hierárquica deveria ocupar o melhor assento. Ele cedeu e acomodou-se na caixa. O peso foi excessivo para a estrutura frágil, que cedeu de imediato, espalhando o conteúdo pelo chão e fazendo-o desabar. A queda foi interrompida no último instante pelo pé de Ofélia, que demonstrou reflexos cirúrgicos para sustentá-lo no ar e restabelecer o equilíbrio da situação. Ofélia questionou a distração dele, notando seu semblante alterado. Sem jeito, ele tentou disfarçar, mas acabou admitindo que estava apenas admirando a forma física das pernas dela. A reação foi imediata. Um estalo de fúria vindo de Soran, que arremessou uma cadeira contra ele como forma de represália. Ofélia demonstrou preocupação com o impacto, mas Soran interveio rapidamente, lembrando que a natureza espiritual do rapaz impedia qualquer lesão real. Apesar da dor momentânea, ele garantiu estar bem. O clima tenso cedeu espaço a um breve descanso. Ofélia ofereceu algo para beber, mencionando uma coleção de destilados e gelo que tinha à mão. Ele declinou as bebidas alcoólicas fortes, preferindo algo mais suave. Ofélia prontamente listou diversas opções, e ele, querendo manter uma postura madura diante da situação, escolheu uma cerveja, aceitando qualquer marca sem ter preferência. No instante em que a caixa com as bebidas surgiu, o material despencou bruscamente em direção à cabeça dele. Ofélia, sempre ágil, interceptou a carga no ar. O incidente trouxe à tona a questão das falhas recorrentes nas coordenadas de Soran, algo atípico para o nível de precisão esperado. Soran justificou os erros como fruto de um isolamento prolongado, enquanto Ofélia repreendeu o rapaz por passar as noites em claro jogando, insistindo na importância do sono restaurador. A situação mantinha um tom estranho. Lee observava com cautela a manifestação de 2 círculos mágicos flutuando logo acima de si. Sob o peso da caixa de cerveja que Ofélia segurava, o ambiente parecia cada vez mais instável, reforçando a sensação de que nada ali era puramente casual. Ofélia notou a generosidade excessiva de Soran no envio das bebidas e finalmente conectou os pontos. A mudança de tom, somada aos ataques de fúria toda vez que ela interagia com outras pessoas, revelava a verdade. Soran, agindo como secretário, estava tentando monopolizar a atenção dela e sentia ciúmes da proximidade com o novo parceiro. Ofélia, visivelmente nervosa ao ser confrontada com essa percepção, tentou desviar, mas o comportamento de Soran já a tinha entregado. O momento de descontração veio quando ela precisou de ajuda para abrir uma garrafa. Ele achou o gesto adorável, mas sua observação sarcástica sobre o charme daquela situação foi respondida com uma lata de cerveja sendo arremessada contra ele em alta velocidade. Após o intervalo, o treino decisivo foi anunciado. As regras eram claras. Ofélia venceria se conseguisse incapacitá-lo, enquanto ele sairia vitorioso caso resistisse por mais de 30 segundos ou conseguisse um golpe certeiro.
Ambos sabiam que a vantagem tecnológica das armas de fogo humanas desenvolvidas ao longo de séculos era sua única carta na manga, apesar do risco de o armamento ser ineficaz contra o poder bruto de seres como ela ou um Mokdug. Ofélia notou a mudança no olhar dele. Aquela determinação inabalável era exatamente o que um humano precisava para encarar o sobrenatural. O combate explodiu. Lee desviou da espada de madeira que ela arremessou, bloqueando o golpe com o escudo. Ofélia reconheceu a coragem do rapaz que, mesmo ciente da inferioridade física, não recuava. Respeitando a postura de Lee, ela decidiu assumir a ofensiva total. Ela avançou com um golpe de força absurda, concentrando tanta energia que a lâmina atravessou o metal do escudo de Lee como se fosse papel, partindo a proteção ao meio. O escudo de Lee estava destruído, e ele sabia que as balas de uma espingarda comum mal arranhariam a barreira protetora de Ofélia. O cenário era crítico. Restavam 20 segundos, e o destino daquele confronto dependia de um único acerto, mesmo que fosse apenas um raspão. Ofélia, confiante em sua força, abriu mão da defesa e partiu para um ataque direto, subestimando o potencial oculto na última cartada do oponente. Lee iniciou uma sequência de disparos. Ofélia desviou dos primeiros sem esforço, comentando com desdém sobre a eficácia daquela munição contra um Mokdug. O ritmo era intenso, e ela contava cada tiro bloqueado por sua barreira mágica. Quando a sexta bala foi repelida, Ofélia já considerava a disputa encerrada, porém, Lee guardava o sétimo e último projétil. Sem hesitar, ele mudou o alvo e disparou contra os pés dela. O impacto não veio da pólvora convencional, mas de um dispositivo moderno projetado para dispersar partículas metálicas em altíssima temperatura. A explosão resultante cumpriu seu papel. Não possuía poder de parada para derrubar um monstro, mas era letal para o objetivo do treino. O disparo roçou em Ofélia, garantindo a vitória de Lee nas regras estabelecidas. Ofélia ficou genuinamente impressionada com a estratégia e a precisão do uso da tecnologia. Aquele momento marcou uma virada na dinâmica entre eles. A desconfiança deu lugar à confiança mútua, consolidando Lee como um verdadeiro parceiro. Apesar de um leve embaraço momentâneo, ela reconheceu o esforço extremo do rapaz. Soran, observando de longe, não conteve os comentários sarcásticos sobre a imprudência dele, mas mesmo ali, o tom de reconhecimento era inevitável. O ambiente, antes tenso pelo treino, acalmou-se enquanto Ofélia validava o sucesso do pupilo. Ao chegar em casa, Lee transbordava um contentamento incomum. O sorriso fixo no rosto ao entrar, seguido por uma reverência exagerada, deixou sua irmã confusa e levemente assustada. Nem mesmo o banho ou o jantar foram suficientes para conter aquele estado de euforia. Quando finalmente questionado sobre o motivo de tanta alegria, ele guardou o segredo para si. O elogio sincero de Ofélia, somado ao vislumbre das costas da mulher durante o treino, tinham lhe dado um novo fôlego. Aquela validação profissional, algo que ele não recebia há muito tempo, trouxe uma paz absoluta para aquela noite. O cenário mudou drasticamente na manhã seguinte. O clima dentro da empresa era de tensão extrema. Uma colaboradora confrontava o chefe exigindo explicações sobre os meses de salários atrasados. O gestor, indiferente e cínico, justificava o calote com a crise financeira da empresa, culpando abertamente o líder da equipe de desenvolvimento pelo atraso no lançamento do projeto. Segundo o chefe, o lançamento precipitado do jogo, mesmo inacabado, teria garantido o fluxo de caixa necessário para quitar as dívidas. A resposta da mulher foi imediata e convicta. Ela não aceitaria lançar um produto incompleto. Seu código de ética impedia que ela enganasse o público com promessas vazias ou práticas predatórias de lucro rápido, que visavam apenas drenar usuários antes de abandonar os servidores meses depois. O chefe rebateu com desprezo, chamando a postura dela de ingenuidade infantil. Ele citou o exemplo de Seo Kim como um modelo ideal de sucesso, alguém que apostou pouco para colher retornos astronômicos em tempo recorde. Para ele, o mérito artístico e a satisfação dos jogadores eram irrelevantes diante dos números. No mercado atual, segundo sua visão distorcida, o sucesso pertencia apenas aos jogos que funcionavam como máquinas de apostas, ignorando completamente qualquer valor cultural ou técnico. A busca cega por lucro artístico era um caminho direto para a ruína. E o chefe de CG, a líder de desenvolvimento, fazia questão de reforçar isso com sarcasmo. Ele a pressionou a produzir um vídeo de demonstração impecável para atrair investidores em uma exposição na China, ignorando completamente o fato de que a equipe estava reduzida e sem recursos. Enquanto Seiji se consumia em frustração, o homem, alheio a qualquer responsabilidade, apenas se preocupava com seu jogo de golfe, lamentando a falta de lealdade da nova geração e planejando drenar os últimos ativos da empresa antes de abandoná-la. Mais tarde, em um bar, Seiji desabafava com a irmã. A conversa girava em torno da ética e do valor do projeto. Para Seiji, aquele videogame não era apenas um produto, mas uma criação pela qual nutria um apego quase maternal. Ela se sentia presa, incapaz de abandonar o trabalho sem condenar tudo ao fracasso.
O excesso de álcool a deixou vulnerável e defensiva. Quando a irmã sugeriu que era apenas um jogo, Seiji explodiu, defendendo sua obra como uma arte que não deveria ser subestimada. Foi nesse momento de descontrole que o garçom Lee se aproximou. A pergunta casual dele sobre o trabalho na desenvolvedora foi o estopim para a fúria de Seiji, que o agarrou pela gola, exigindo saber se ele também era mais um a desdenhar de sua profissão. Para acalmá-la, Lee citou a morte de um personagem icônico em um jogo famoso, mostrando que entendia daquele mundo. A tensão diminuiu apenas porque Seiji, exausta e embriagada, desabou sobre a mesa. Ele estava ali cumprindo ordens diretas de Ofélia, embora a missão parecesse nebulosa. Ele lembrava do processo de manipulação mental aplicado ao gerente, orquestrado por Soran, mas Ofélia, como sempre, mantinha os detalhes do plano sob sigilo. Enquanto observava uma desenvolvedora inconsciente, Lee tentava decifrar o propósito real de sua infiltração naquele bar. O silêncio da noite foi subitamente interrompido por uma reação brusca de Seiji, que o assustou ao retomar a consciência com um movimento inesperado. O movimento súbito de Seiji não era um ataque, apenas um gesto para pagar a conta. Visivelmente debilitada pelo álcool, ela recusou a ajuda para o táxi, vociferando sobre o desejo de encerrar as horas extras e a ambição de conquistar o prestigiado prêmio GOTY. Lee recebeu uma mensagem de Ofélia naquele instante, liberando-o da tarefa. Ao se despedir, notou que Seiji mal conseguia se manter em pé. Ela insistiu que ele a levasse até sua empresa, revelando um endereço que, por coincidência, era exatamente o destino determinado por Ofélia para a missão de Lee. Ao chegarem ao prédio, a embriaguez de Seiji a impediu de subir sozinha. Ela tentou forçar Lee a acompanhá-la até o escritório, exigindo que ele assumisse a responsabilidade pelo que começou. O clima ficou desconfortável, especialmente com a proximidade excessiva dela, algo que Lee temia ser mal interpretado. Ofélia, observando a cena, não perdeu a chance de alfinetar Lee pela situação inusitada de encontrá-lo com uma mulher às 3 da manhã. A tensão escalou quando Lee tentou minimizar a importância de Seiji, tratando-a como alguém insignificante, o que enfureceu a desenvolvedora. Ofendida, ela decidiu subir sozinha, mas o efeito do álcool foi imediato. Ela começou a passar mal ali mesmo. Sem alternativa, Lee e Ofélia acabaram escoltando-a até o andar desejado. Recuperando um pouco da consciência durante a subida, Seiji pediu desculpas pelo transtorno e pela distração que causara a Lee. Ofélia, mantendo o controle da situação, dispensou as desculpas e informou que eles também seguiam para o 12º andar, onde uma reunião decisiva com o dono da empresa os aguardava. Ao chegarem ao escritório, o clima mudou drasticamente. Dong-hik, o dono da empresa, foi surpreendido pela presença de Ofélia e Lee. Ofélia não perdeu tempo. Declarou que o tempo de impunidade dele havia acabado e que ele seria caçado por consequências muito piores do que simples feras. Seung-gi, ainda confusa, tentou entender por que seu chefe estava sendo tratado como um criminoso de alta periculosidade. Ofélia expôs a natureza do esquema. Dong-hik não era um empresário azarado, mas um fraudador profissional. Ele operava através de uma estrutura corporativa complexa, onde uma empresa-mãe absorvia todo o investimento captado por sua subsidiária de videogames. Enquanto a subsidiária acumulava dívidas, salários atrasados e encargos previdenciários, Rick drenava o capital para a matriz, deixando a empresa de jogos à própria sorte. O golpe era meticulosamente planejado. Ele levava a desenvolvedora à falência, transferia as dívidas e multas para um presidente laranja de origem desconhecida e sumia com os lucros, deixando os funcionários sem qualquer verba rescisória ou suporte. A revelação atingiu Seung-gi como um choque de realidade. Ela, que antes acreditava fielmente na história de falência do patrão, finalmente percebeu que as alegações de falta de fundos eram uma farsa absoluta. A indignação tomou o lugar da confusão e ela exigiu saber de uma vez por todas o destino de todo o dinheiro que deveria ter financiado o trabalho e a dignidade de sua equipe. Ofélia Boy expôs a real face da fortuna de Dong-hik. O dinheiro roubado dos desenvolvedores havia sido convertido em um vasto portfólio imobiliário estrategicamente posicionado em centros urbanos e áreas universitárias, tudo erguido sobre uma estrutura de fraudes e artifícios legais. Diante da revelação, Seiji, trêmula de ódio, pediu uma pausa para se recompor no banheiro. Enquanto esperavam, Ofélia comentou que crimes econômicos carregam um peso imoral singular, pois, diferentemente de erros passionais, a fraude nasce do planejamento deliberado e da maldade pura. O papo derivou para a presença de Seiji na missão. Ofélia aproveitou para provocar Lee sobre a embriaguez da jovem e a proximidade suspeita entre os dois, questionando se ele costumava usar bebidas para seduzir mulheres. Lee foi direto na resposta, negando qualquer tática desonesta e reafirmando sua postura clara em relação às suas intenções.
Ofélia, achando graça da seriedade dele, apenas riu, tratando a provocação como simples curiosidade. Quando Cede retornou, perguntando sobre a reunião no 12º andar, Ofélia foi taxativa. O plano havia mudado e aquele local agora seria o campo de trabalho de Cede. Sem entender, a desenvolvedora recebeu uma série de notificações no celular. O choque foi imediato ao ver que todos os salários atrasados dela e de toda a equipe haviam caído em suas contas. Ofélia explicou que havia liquidado todos os bens imobiliários adquiridos por Dong-hik. O patrimônio desviado foi convertido em dinheiro vivo e redistribuído, quitando as dívidas de uma vez. Não apenas os atrasados foram pagos, mas a estrutura financeira estava garantida para os próximos vencimentos. Seji mal conseguia processar que, em questão de minutos, a ruína da empresa fora revertida pela justiça impiedosa de seus novos aliados. Ofélia explicou que a liquidação dos bens mal adquiridos por Dong-hik cobriu não apenas os salários, mas também os impostos e o reinvestimento necessário para o jogo, tudo dentro da legalidade. Antes que Seji pudesse processar a dimensão daquela mudança, Ofélia simplesmente sumiu, deixando a desenvolvedora confusa e questionando se tudo não passara de um delírio etílico. Ao mesmo tempo, Lee questionou a ausência de inimigos dentro da barreira que os cercava. Ofélia esclareceu que a própria estrutura do campo de força era em si um desafio. O Moktugi não buscava o elemento surpresa, mas sim intimidar, tratando a criação da barreira como um aviso formal de combate. O monstro estava tão seguro de sua vitória que dispensou as emboscadas. A tensão foi interrompida por um movimento brusco. Ren surgiu no local arremessando o corpo inerte de Dong-hik aos pés de Lee. O invasor, demonstrando extremo nojo, descartou suas luvas após o contato com o criminoso e explicou que o empresário não era seu alvo principal. Ali, amando de sua mãe, ele estava para eliminar Lee. Com a frieza típica de quem cumpre uma execução, Ren exigiu as últimas palavras. Lee não se intimidou. Desafiou o oponente com a promessa de que ele voltaria para o seu mundo derrotado e em condições humilhantes. A provocação surtiu efeito. Ren, sentindo a determinação do rapaz, sacou sua katana. A aura de combate inundou o ambiente enquanto ele descartava a bainha e avançava para o primeiro golpe. O choque inicial do primeiro golpe revelou a potência de Rain. Ele percebeu a resistência incomum do escudo e recorreu ao seu fogo de raposa para testar os limites do adversário. Lee, no entanto, não estava sozinho. Ofélia antecipou a ofensiva. Com precisão cirúrgica, ela utilizou sua espada para suprimir as chamas que avançavam. Ren ficou atônito. Nunca tinha visto um espadachim neutralizar seu fogo com tamanha facilidade, muito menos alguém com o estilo de Ofélia. O padrão da luta ficou claro. Ofélia assumiu a muralha defensiva, permitindo que Lee focasse exclusivamente na ofensiva. A coordenação entre os dois era inegável, funcionando como uma engrenagem que deixava Rain frustrado. Ele especulou por um momento se deveria arriscar um ferimento para avançar.